Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguro. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora,
Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, Consórcios e Seguros. através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, Consórcios e Seguros. Clube Concórdia, com 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição, o Clube Concórdia. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Quem tá ligado aqui? Rádio Gringo. Rádio Gringo. Não para! Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Gol de placa! A rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. É o Campeonato Brasileiro da Série C, segunda rodada da segunda fase. Jogo no Estádio dos Aflitos em Recife, Náutico e Guarani farão um espetáculo e você
juntinho com esse timaço da nossa Web Rádio Grigo. Vai curtir os detalhes, as informações, tudo, principalmente as emoções de mais essa partida de futebol. Você ligadinho conosco, afinal de contas, a nossa, a sua. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É, a rádio dos amigos. É muito bom estar com vocês em mais uma jornada esportiva da Grigo. Jogo que vale acesso. Aliás, daqui para frente é só assim. Os jogos todos valendo acesso para a Série B do ano de 2026. E vamos girar esse timaço da Web Rádio Grigo. Eu começo chamando ele para dar o primeiro destaque da equipe do Bugrão de Campinas, a equipe do Guarani. E já pode emendar também com destaque, o primeiro destaque da equipe do Timbu, da equipe do Náutico Capibaribe. Estou falando dele. André Luiz. Uma ótima tarde, André. O destaque do Guarani, o primeiro do Guarani, o primeiro do Náutico. André, por gentileza. Muito boa tarde a você, Anderson Grigoletto, a mestre Wagner Ferreira, e um abraço muito especial você ligado na Web Rádio Grigo, pelo Brasil, pelo mundo, pelas plataformas disponíveis. Eu destaco o Guarani Futebol Clube, que vem de derrota, jogando no último sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no derby 211, perdeu para a Macaca por 1-0 e precisa mais do que nunca esta tarde, daqui a pouco aqui nos aflitos, uma vitória diante do Náutico para seguir vivo neste grupo C da segunda fase da Série C, em busca ao acesso ao Brasileirão da Série B em 2026. Quanto ao time, o técnico Matheus Costa fez mudanças e também mudanças no esquema tático. Daqui a pouco eu trago muito mais do Guarani para você. Em relação ao Clube Náutico Capibaribe, que vem de vitória 1-0 diante do Brusque, jogando no último domingo no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, no interior de Santa Catarina. O Náutico, que venceu por 1-0, segue como líder neste grupo C do Brasileirão da Série C em sua segunda fase, e também tem mudanças para enfrentar o Guarani daqui a pouco aqui no Aflitos, mudanças elas feitas pelo técnico Hélio dos Anjos, Anderson Grigoletto. Daqui a pouco eu trago muito mais sobre Guarani e Náutico Capibaribe. Náutico, Guarani. É isso daí, Náutico e Guarani. Daqui a pouquinho, às 17 horas, a bola vai rolar e vocês, junto conosco, vai interagir conosco nessa jornada esportiva da Grigo. Agora eu chamo ele, hein? O nosso presidente, presença sempre ilustre nas nossas jornadas esportivas. É lógico que eu estou falando dele. Wagner Ferreira. Ótima tarde, Wagner Ferreira. Mais uma jornada esportiva da Grigo. Jogo decisivo, diria, para ambas as equipes. Mas para o Guarani, precisa urgentemente recuperar aí, sair com a vitória, os 3 pontos, para amenizar a derrota no último derby, né? Na primeira rodada dessa segunda fase, Wagner. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo. Muito boa tarde, meu caro Anderson Luiz Grigoletto, ao nosso repórter, o repórter feliz, André Luiz, e a todos que estão acompanhando a nossa transmissão hoje para Náutico e Guarani, direto da Ilha do Retiro, não, dos aflitos. Quem está aflito é o torcedor do Guarani, né? Diga-se de passagem, porque esperava um começo de segunda fase bem melhor do que aconteceu, perdeu em casa para a Ponte, né? Além de ser o rival direto, casa cheia, jogando dentro de casa. O Guarani não joga nada e perde o jogo por 1-0. Então hoje vai para essa batalha contra o Náutico, a batalha dos aflitos. Por quê? O torcedor do Guarani está com o pé atrás, porque já sabe que se não fizer o resultado hoje, as coisas vão se complicar. Não estará fora do páreo, diga-se de passagem, porque o retrospecto, né, a história mostra que teve time que começou essa fase perdendo as 2 primeiras e que classificou, subiu, teve o acesso. Então, o Guarani pode entrar nesse quadro também, de ser um time que começou mal, mas pode terminar bem. Agora, hoje, o Náutico é completamente favorito. O Náutico discutir
jogando dentro de casa, todos os ingressos vendidos aí, cerca de 16 mil torcedores ou mais do que isso. Vem aí de uma campanha de 13 jogos sem perder. Aliás, o Guarani pode se pegar nisso, né? 13, sorte ou azar. Pode ser hoje a quebra dessa sequência aí, 13 jogos sem perder do Náutico. Mas ele está uma série de partidas sem tomar gols. 7 gols na temporada, quer dizer, uma defesa muito sólida. Mas, como o André já destacou na abertura, não é a zaga titular do Náutico, né? Ele não tem um jogador que foi expulso contra o Brusque. Aliás, uma discussão, né, muito discutida, porque o jogador estava em direção ao gol, mas nem tanto, tinha outro na cobertura, não havia necessidade da expulsão. Aquela falta que antigamente dizia-se último homem. Então o Hélio dos Anjos reclamou muito dessa expulsão, mas vai fazer o quê? Está expulso, não joga hoje. Então a dupla de zaga é o Ryan, né, que jogou no Mirassol, no Bragantino, jogou na Ponte e no Guarani, esse Ryan. E a dupla com o Matheus Silva, que é nosso conhecido também. Me parece que ele pertence à Ponte, está emprestado ao Náutico. Ele que jogou 2 temporadas na Ponte Preta, aliás, 3 temporadas. Jogou no Ituano também. Então a dupla do Náutico é Ryan e Matheus Silva. O Guarani não vai ter um time ofensivo hoje. Evidentemente que vai tomar alguns cuidados. Daqui a pouco vem o André com as escalações, mas as primeiras informações são de que o Matheus Costa vai bem precavido para este jogo. Reforça a defesa, apenas 2 atacantes. Enfim, vamos aguardar a escalação oficial para a gente comentar mais em cima desse time do Guarani, que vai pegar um osso duríssimo essa partida contra o Náutico, cujo treinador é o Hélio dos Anjos, tem 67 anos, aliás, é uma, não vou dizer briga, mas é uma comparação assim entre o veterano e o novato. O Hélio dos Anjos tem 67 anos, o Matheus Costa tem 38. Então vejam bem a diferença de idade. Agora, na experiência, o Hélio dos Anjos tem muito mais. E o Matheus vem com uma nova mentalidade, um treinador da nova geração. Vamos ver quem é que vai se sair bem nessa partida importantíssima entre o Náutico e o Guarani, que você vai acompanhar tudo, todos os detalhes aqui na Web Rádio Grego. Anderson. É isso daí, Wagner Ferreira. Detalhes, emoções, informações. Aqui conosco na nossa Jornada Esportiva da Grego. Aliás, jornada esportiva que tem o apoio, a parceria da Prado Corretora Consórcios e Seguros, a Óticas Ferrari, a Eletrolar, a Conquistar Informática, Clube Concórdia, a Biguá Alimentos e a Ajuda Síndico. Um abração a todos vocês. Muito legal ter vocês como os nossos parceiros. A galera já está participando aqui da nossa transmissão. Mandar um abraço para a galerinha aqui que já mandou uns comentários. Pro Edilson Roberto, grande Edilson Roberto, tá dizendo que o Náutico vence 2-0. O Fábio Almeida, rapaz, grande Fabião. O Fabião tá muito otimista, hein? 5-0 pro Timbu, tá falando. O Fábio, pontinho pretano, Fábio Almeida, valeu demais, hein? Faça igual eles, participe conosco. Mande a sua mensagem também aqui, deixe o seu comentário. É bom demais ter vocês conosco nas nossas jornadas esportivas da Grego. Aliás, Wagner Ferreira, André Luiz, antes de passar aí mais informações e as escalações, há uma coincidência, né? O Guarani, ele faz 36 anos, vai completar no próximo dia 24 agora, de setembro, 36 anos da sua última vitória, jogando lá no estádio Eladio de Barros Carvalho, que é o estádio dos aflitos, lá em Recife. No dia 24 de setembro de 89, a última vitória do Guarani jogando lá em Recife. O Guarani ganhou de 2-1, o Náutico saiu ganhando o gol do Bizu aos 43 minutos do primeiro tempo, né? O Marcos Roberto empatou aos 9 do segundo e o Tato, aos 31 minutinhos do segundo tempo, deu os números finais do jogo, 2-1 para o Guarani, vitória do Guarani, naquele dia, 8.377 pagantes, torcedores acompanharam essa vitória do Guarani lá no estádio dos aflitos. Sérgio Neri era o goleiro, Pereira era o zagueiro central e por aí vai. Esse é o time do Guarani de 89. Sérgio Neri, Betão, Vitor Hugo, Pereira e Alberes. Ayrton, Charles e Cristóvão. No lugar do Cristóvão entrou o Vander. Tato, Marcos Roberto e Pita. Técnico interino naquela partida, o Dimas Monteiro. Tá aí a escalação do Guarani naquela última vitória em 89, setembro de 89. Rapaz, faz tempo demais, hein? André Luiz, escalações, ou melhor,
Mais algum detalhe que você queira colocar do Guarani, também da equipe do Náutico? Fique à vontade, André Luiz. Falando do Guarani, meu caro Anderson Grigoletto, você ouvinte da Web Rádio Grigo, o Bugre, que hoje não contará com o Cicinho, ala direito lesionado, mas o Alan Santos, que durante a semana era dúvida, retorna à equipe. Aliás, ele que ele retorna, não, ele não treinou durante a semana e teve um desconforto muscular. Você já teve um desconforto muscular, Anderson? Na minha época era contusão, né? Mas entra na ala direita Lucas Justen e o David Braz fará sua estreia. Ele que ficou no banco no Derby 211 no sábado passado no Banco de Ouro, faz a sua estreia no time. Com isso, o Matheus Costa vem com três zagueiros que são o Rafael Rodrigues, o Alan Santos e o David Braz. Já pelo lado do Clube Náutico Capibaribe, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com a zaga titular, como o Wagner Ferreira bem disse agora há pouco. João Maestro, expulso no último domingo na vitória por 1-0 diante do Brusque, está fora. E Carlinhos, dores na panturrilha, foi vetado pelo DM. Além do atacante Paulo Sérgio, que também machucado, segue de fora da equipe do Timbu. Em contrapartida, Rayan, zagueiro, e Matheus Silva, ex-Ponte, aliás, ele é da Ponte Preta, está emprestado ao Clube Náutico Capibaribe, farão a zaga titular daqui a pouco no Timbu, diante do Guarani nos aflitos, Anderson Grigoletto. Aí, como eu disse, detalhe não falta para você aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Vamos lá, André Luiz, escalações do Náutico, do Guarani, arbitragem, tudo definido? Tudo definido. A assessoria de imprensa do Guarani acabou de soltar uma nota agora há pouco no grupo Guarani Press, que o Dentinho também está fora com entorse no tornozelo esquerdo, ele que é atacante e foi contratado há pouco tempo pelo Guarani, além do Cicinho, estiramento na coxa esquerda, e o Diogo também tendinopatia na posterior da coxa direita. Mestre Wagner Ferreira, Vossa Senhoria já teve uma tendinopatia no posterior da coxa direita, mestre? Esse nome aí dá a impressão que o cara tá morrendo, né? É muito grave isso aí. Agora, se falar uma distensão na coxa, aí já é mais fácil, né? Eu já tive. Na nossa época era diferente, né, Wagner? O cara tá contundido e segue, vida que segue. As duas equipes à disposição, Anderson, na pedra. Vamos lá, vamos começar dando as escalações. Primeiro, a equipe mandante, a equipe do técnico Hélio dos Anjos, a equipe do Náutico Capibaribe, André, por gentileza. Anote aí, torcedor do Timbu, em toda a Grande Recife pelo Brasil, se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Web Rádio Grigo, escalado e definido o Clube Náutico Capibaribe no sistema 4-3-3, vai a campo com Muriel, goleiro 19, na ala direita 2 Arnaldo, a zaga central 25 Matheus Silva, com a 3 no costado, quarto zagueira Rayan, e na ala esquerda 23 Igor Fernandes. O meio-campo do Timbu começa com 5 Igor Pereira, 8 Marco Antônio e 20 Patrick Alan. E à frente, 7 Vinícius, o capitão da equipe, 11 Hélio Borges e 34 Samuel Otussania. Olha o repeteco do Timbu de Muriel, 19, Arnaldo 2, Matheus Silva 25, Rayan 3, Igor Fernandes 23, Igor Pereira 5, Marco Antônio 8, Patrick Alan 20, Vinícius 7, Hélio Borges 11, Samuel Otassania com a 34 no banco, Wellerson, Marcos Ítalo, Felipe Santana, Índio, Raimar, Auremir, Samuel, Wenderson, Vitinho, Kelvin, Igor Bolt e Bruno Mezenga. Aí, escalação da equipe do Náutico. O Náutico que está no grupo C, nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Está ali na primeira colocação, né? Dividindo a primeira colocação com a Ponte Preta. Venceu. Ele está em segundo, hein, Anderson? O Náutico é segundo colocado pela expulsão, pelo cartão vermelho.
aí, então. Então tá na segunda colocação, brigadão, Vagnão. Na segunda colocação do Grupo C, 3 pontos ganhos. Jogou uma partida contra o Brusque, jogando lá na cidade de Brusque, venceu. Então tá aí, aproveitamento nessa segunda fase de 100% da equipe do Náutico. Agora, André Luiz, por gentileza, a escalação do Bugrão de Campinas do técnico Matheus Costa, André. Anote aí, torcedor bugrino. Seu técnico Matheus Costa definiu. Você confere aqui na Web Rádio Grigo em Campinas, toda a região metropolitana e pelos 4 cantos do planeta. Escalado e definido o Guarani Futebol Clube no sistema 3-5-2. Vai a campo com Dalberson, goleiro número 12. Na ala direita, 2, Lucas Justin. 3 zagueiros, 3 Rafael Rodrigues, 4 Alan Santos, o capitão da equipe, 5 David Braz. E na ala esquerda, meia dúzia Emerson Santos. O meio-campo do Bugre começa com 7 Kelvin, 8 Isaac, 10 Diego Torres. E à frente, 11 Mirandinha e 9 Bruno Santos. Olha o repeteco do Bugão, de Dalberson 12, Lucas Justin 2, Rafael Rodrigues 3, Alan Santos 4, David Braz 5, Emerson Santos meia dúzia. Kelvin 7, Isaac 8, Diego Torres 10, Mirandinha 11, Bruno Santos com a 9. No banco, André Silva, Alisson, Renan Castro, JP Galvão, Caio Melo, Gemerson, Cauã Jesus, Gabriel Silva e Júnior Brandão. Nossa família Tá aí a escalação da equipe do Guarani. O Guarani que não começou bem a segunda fase, jogou na primeira partida dessa segunda fase no Brinco de Ouro. O Derby Campineiro acabou perdendo de 1-0. Então o Guarani aí está na 4ª colocação do Grupo C. Uma partida, uma derrota, né? Por enquanto, 0% de aproveitamento. Mas o Guarani vai em busca da vitória hoje. Vai ser jogaço daqui a pouquinho. A bola vai rolar e você vai acompanhar tudinho conosco. André Luiz, por gentileza. A arbitragem do jogo, André. Apita o jogo. José Mendonça da Silva Júnior. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Andrei Luiz de Freitas. Assistente 2, Roberto Rivelino dos Santos Júnior. O trio é do Paraná. O quarto árbitro é o Tiago Ramos de Oliveira, da Paraíba. E o árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Todos árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Valeu, André Luiz. Passou a equipe do Náutico, a equipe do Guarani, a arbitragem. Mandar um abraço para Fernanda Save. Ela tá mandando um salve pra gente, que ela tá lá nas Astúrias, no Guarujá. Tá mal, né? Aproveita mesmo, Fernanda. Tá bem demais aí. Wagner Ferreira, tudo definido, tudo escalado. E aí, Vagnão? Só começando pela arbitragem, né? O pessoal do Náutico poderia estranhar, né? Um trio de arbitragem do Sul para apitar um jogo do Nordeste. Não quer dizer nada, né? Mas poderia ficar com o pé atrás. Mas o VAR, o cara é lá do Nordeste. Então acho que tá mais ou menos equilibrada a coisa aí. O árbitro é um carecão alto aí, é bom árbitro. Eu conheço esse José Mendonça da Silva Júnior, 41 anos, personal training. Ele apitou na primeira fase. O Náutico veio a Campinas e ganhou de 1-0. Ele estava apitando o jogo. Ele apitou também Ponte Preta 1, Brusque 4. É aquele jogo que nós fizemos aqui no Moisés Lucarelli. Bom, o jogo hoje é Náutico e Guarani. Guarani escalado pelo Matheus Costa com uma certa preocupação defensiva, né? Coloca 3 zagueiros, eu diria até 4. Porque esse Kelvin aqui, ele é mais defensor do que um cabeça de área, um que sai para o jogo. Então o Guarani está bem fechadinho lá atrás, mas meteu uma retranca para cima do Náutico, né, com o Rafael, com o Alan Santos e com o David Braz. Mas o Kelvin, que eu já disse porque a impressão que eu tenho que é essa característica do jogador. Nas demais posições, o Justen tem entrado bem no lugar do Cicinho, não há problema nenhum. O Emerson pela lateral esquerda, titular, meio campo o mesmo do Derby, né, o Kelvin, Isaac e Diego Torres. Todo mundo aí torcendo para que o Isaac volte a jogar aquele futebol que ele vinha jogando nas últimas partidas.
Diego Torres da mesma forma, e no ataque, que vai precisar muito do meio-campo e dos laterais, o Brunão e o Mirandinha, senão nós vamos morrer de fome lá no ataque do Guarani. Já pelo lado do Náutico, é o time principal que vem jogando, só a dupla de zaga que não é a titular, mas ele tem um bom goleiro, o Muriel, né, que é irmão do Alisson da seleção brasileira, Muriel, que jogou no Inter, jogou no Fluminense, tem o Arnaldo, né, lateral direito, jogou na Ponte, a gente conhece muito bem, tem esse Patrick Alain, é ao contrário do Inter, do jogador do Inter, né, o outro é Alan Patrick, esse é Patrick Alain, e tem um ataque com Hélio Borges, o Vinícius e o nigeriano Samuel Otusania. Então vamos ver o que é que vão apresentar. Eu acho que vai ser um bom jogo. Agora o Guarani que se cuide, porque o favorito é o Náutico, Anderson. Apita o árbitro! Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção não vai faltar para você, ligadinho na jornada esportiva da Grigo. A bola está rolando na ilha do Retiro. Já ia na onda do Vagnão também, Vagnão. O Estádio dos Aflitos. Estádio dos Aflitos. Trabalhando a equipe do Náutico ali no setor intermediário. A bola com o jogador que é o Matheus Silva. Recua com o Muriel lá atrás. Sai jogando novamente. A bola com o Matheus Silva. Joga do ladinho com o Arnaldo. O Arnaldo recebe no lado direito. Tenta sair jogando a equipe do Náutico ali pelo setor direito. É o comecinho de jogo. O Guarani já tenta recuperar a posse de bola. O árbitro marca falta ali praticamente na linha que divide o gramado. Falta para a equipe em cima do Hélio Borges, do Emerson. Falta para a equipe do Náutico fazer a cobrança, né, André? Primeira falta do jogo, o Emerson acabou aterrando o Hélio Borges, já cobrada, continua 0-0, Aflitos informando com Pistar Informática. Grande Mário Júnior, tá aqui conosco também o Marião, grande Mário, boa tarde a todos da equipe, grande transmissão, valeu Mário Júnior, sempre ligado nas nossas jornadas esportivas da Grigo, é lateral aqui pelo lado canhoto, bate o Igor Fernandes, bate na frente, subiu de cabeça o Rafael, coloca a bola para fora, em mais um lateral pelo lado canhoto, agora campo ofensivo para a equipe do Náutico fazer a cobrança. A equipe do Náutico já bate lá na frente, chega a marcação do jogador que era o Alan Santos, a bola vai saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Lado direito, comecinho de jogo no primeiro tempo, Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani. Nesse primeiro tempo, se você estiver olhando para a telinha, né? Imagine a telinha do seu computador, da sua TV, jogando do lado esquerdo. A equipe do Náutico, consequentemente, do lado direito da sua telinha. Guarani com a camisa verde, shorts e meiões brancos, a equipe do Náutico, a camisa listada, né, vermelha e branca, número azul, o uniforme, os shorts vermelhos e os meiões vermelhos também. Guarani tem um tiro de meta para fazer a cobrança, Dalberson está na bola para fazer a cobrança, Wagner Ferreira, a torcida do Guarani fazendo presença no Estádio dos Aflitos. Wagner Ferreira, Dalberson falhou no derby? Eu acho que falhou sim, aquela bola era defensável, ele não esperava que o Toró antecipasse ao Cicinho que estava na marcação dele. Deu um totozinho ali, o Toró, e ele ficou... A bola entrou pipocando para dentro do gol. Para mim, houve uma falha assim, gritante do goleiro Dalberson do Guarani, que foi contratado justamente porque o André estava falhando demais. Então é isso aí, vamos ver se a diretoria agiu corretamente nessa alteração. Agora, a única dúvida que fica aí nessa defesa do Guarani é sobre o comportamento físico do David Braz. Muito tempo sem jogar, experiência tem, 38 anos, mas muito tempo sem jogar pode comprometer o seu estado físico. Mas teve uma semana toda aí para se preparar e foi escalado pelo Matheus Costa e tá tudo certo, vamos ver. O certo é o que dá certo, vamos ver. E a equipe do Náutico sai jogando aqui pelo setor canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, o Igor Fernandes vem levando para frente, a equipe do Timbu tentou tocar a bola na frente com o Patrick Alain, chegou o Alan Santos, tirou, chega na marcação também, o jogador o Igor Pereira, colocou a bola para fora, o técnico do Guarani ficou louco da vida, queria lateral, o árbitro deu lateral para o Náutico, que vem descendo pelo lado canhoto, vem descendo o capitão, tira ali o jogador... O Rafael colocou a bola para fora, tá bravo também, tá pedindo bola, mas o árbitro marcou falta, é isso, André? É falta pelo setor esquerdo, favorece ao Náutico, cometida pelo camisa número 13, o Guarani, o Rafael Rodrigues. Lance de perigo, a meta do goleiro Dalberson, e eu contei daqui, Anderson, em torno de 55 torcedores do Guarani
presentes nos aflitos. Tem uma de lemão zanqueta, hein? Exatamente. Ele se formou na Escola do Lemão. Grande Glauco César, boa transmissão. Valeu, meu amigo Glaucão. Falta para a equipe do Náutico pelo setor canhoto. É como se fosse um escanteio, hein? Patrick Elan, parte de perna canhota, bateu, a bola explode no jogador bugrino, que é o Mirandinha, saiu, escanteio para o Náutico, o primeiro escanteio do jogo. É isso mesmo, André? Primeiro do jogo, lado esquerdo, a bola explodiu no jogador do Guarani, foi embora, vem para a cobrança o jogador, camisa número 7, Vinícius já cobrado. Ele bateu, devolve a bola com o Patrick Elan, tentou fazer o cruzamento, a bola desvia no Lucas Justo, bate no árbitro, bola ao chão para a equipe do Guarani ali no setor defensivo. O árbitro mal posicionado nesse lance aí, acabou fazendo o cruzamento o Vinícius, bola bateu no Lucas Justo e já resvalou ali no senhor Jorge José Mendonça da Silva Júnior. Aliás, Júnior, o árbitro, Júnior, o auxiliar número 2 também. Só que o auxiliar número 2 é o grande, é o craque Roberto Riverino do Santos Júnior. Aí. Eu não entendi essa marcação dele, viu, Anderson e o André? Porque quem estava com a posse da bola era o Náutico. Colocaram essa bola dentro da grande área e bateu no árbitro. Ele deu posse de bola para o Guarani? Deu para entender. É porque a bola bateu antes de bater no árbitro, a bola bateu no Lucas Justa, hein, Vagnão? Então, bateu no Lucas Justa e depois no árbitro. Então, o último a tocar na bola foi um jogador do Guarani, né? Por isso, bola ao chão para o Guarani. E agora o Náutico tenta sair jogando. Manda, Vagnão. Bem observado, bem observado. E sai jogando errado o Dalberson, a bola nos pés do capitão Vinícius, chega a marcação do Lucas Justen, sai jogando com o Diego Torres já faz o lançamento pelo lado direito para o Mirandinha, vem descendo a marcação do Rayan em cima dele, ele pedalou, puxa para o meio, a equipe do Guarani pode chegar, faz o cruzamento. Pra quem, Mirandinha? Pra quem, Mirandinha? Mandou pra ninguém, hein? Tiro de meta pro Muriel fazer a cobrança. André Luiz, que jogada bizarra do Mirandinha agora. Pegou muito mal a bola de perna esquerda, o Mirandinha jogou longe da meta do Muriel, tiro de meta para o Náutico, segue 0-0 nos aflitos, informando Biguá Alimentos. Sai jogando a equipe do Náutico, setor defensivo, a bola com o Igor Pereira, ele já joga no lado canhoto com o Igor Fernandes, Igor para Igor, vem jogando aqui a equipe do Náutico, sai jogando com o Rayan. Ele vai virando lá para a direita com o Matheus Silva. Ele faz o domínio, tem do ladinho para receber o Arnaldo. Ele ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado. Dá o break, não. Toca com a perna canhota para o Arnaldo. A marcação em cima dele é do jogador número 8, o Isaac. Vem descendo a equipe do Náutico lá pelo setor direito. Chega na marcação. Alan Santos coloca a bola para fora. Em lateral para a equipe do Náutico. Lado direito, setor ofensivo, André Luiz. Último toque do Alan Santos, é lateral pelo setor direito de ataque do Timbu. Timbu desce. Continua 0-0 aflitos. Informando o Prado, corretora. Bate o Arnaldo, bate para dentro da grande área. Ele estava buscando lá o Samuel Otassania. É isso mesmo? Otassania, é isso, André? Alguns dizem Otassania, outros dizem Otassania, mas eu acho que é Otassania mesmo. Eu vou de Samuel, beleza? Eu vou de Samuel. Tranquilo. É mais fácil. É bem mais fácil. É tiro de meta para o Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Tem contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros, pelo WhatsApp 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Já bate o tiro de meta. O jogador do Guarani, o Dalberson, bateu lá na frente, estava buscando o jogador bugrino. A bola saiu, o Isaac, a bola saiu para fora, é lateral para a equipe do Náutico. Pelo lado direito, já bateu, sai jogando com o Rayan, vai virando para a canhota com o Igor Fernandes. Estamos aí no comecinho do primeiro tempo, tá 0-0 Náutico e Guarani. Bola com o capitão Vinícius, mais atrás joga com o Rayan. Rayan faz o domínio de perna direita, já faz o passe virando ali para o lado direito com o Matheus Silva. Matheus Silva ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, engata uma segunda, engata uma terceira, vem o Bruno Santos na marcação, ele joga com o Arnaldo, Arnaldo devolve a bola ali com o Hélio Borges. O Hélio Borges vai descendo, chega na linha de fundo, chega o Emerson primeiro, e o Hélio Borges recuperou, entrou dentro da grande área, David Braz. Chegou chegando, caiu no pé do Matheus Silva, ele entrega nos pés do Emerson. O Emerson tenta sair jogando ali com o Bruno Santos, devolve a bola com o Isaac. Isaac com o Mirandinha na frente. Foi marcado impedimento de ataque do Mirandinha, correto, André Luiz? Estava sim, bem marcado pelo assistente número 1, o André Luiz de Freitas, do Paraná, que corre nas sociais. Estava um pouco à frente, sim, o Mirandinha. Impedimento marcado, lance defensivo favorável ao Clube Náutico Capibaribe, que empata em 0-0 com o Guarani nos aflitos.
informando Clube Concórdia. Jornada Esportiva na Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 9 minutinhos e meio desse primeiro tempo. O placar na Ilha dos Aflitos está desta maneira. Náutico 0. Guarani também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Vem descendo a equipe do Náutico pelo lado canhoto. O Ryan faz o lançamento na frente. Quem fez o domínio ali foi o Patrick Alan. Chega a marcação do Rafael em cima dele. Ele toca para dentro da grande área com o Samuel. Chega a marcação do Alan Santos. Chega, Diego Torres. Colocou entre as pernas do Samuel e sai jogando ali a equipe do Guarani. Sai jogando com o jogador que era o Diego Torres. Caiu, era o Isaac. Caiu, agora recuperou a bola o Marco Antônio. Ele já joga com o Arnaldo ali pelo lado direito. Chega a marcação em cima dele do Emerson. Ele vai puxando para o meio. O Arnaldo caiu. É falta! Falta para a equipe do Náutico ali na meia direita, pode levar perigo para a meta do goleirão Dalberson, André Luiz. E foi o Emerson Santos que chegando no jogador do Náutico, frontal à meta do goleiro Dalberson. Lance favorável à equipe do Timbu, foi aterrado ali o camisa número 2, o jogador Arnaldo. Lance de perigo à meta do goleiro do Guarani. Wagner Ferreira, falta enquanto não bate a falta, dá tempo, 10 minutinhos e meio jogados nesse primeiro tempo, 0-0 por enquanto. É fase de estudos ainda no jogo, né? O Náutico, naturalmente, joga dentro de casa, tem que dar satisfação para sua torcida, tem que fazer a lição de casa, e tá pressionando o Guarani. Mas o Guarani está suportando bem, pelo menos por enquanto, segurando aí as iniciativas do Náutico. Essa falta agora aconteceu, não adianta o Guarani reclamar, realmente a falta aconteceu, e pode levar perigo, hein? Tá ali uns 15 passos da entrada da grande área e pode levar perigo essa bola parada, Anderson. Patrick Alan, ele é o cara que vai fazer a cobrança. 4 homens na barreira do Guarani, o Diego Torres deitado ali na meia-lua e o empurra entre o Emerson e o Hélio Borges. Vai apitar, vai bater a falta o Patrick Alan de pé na canhota. O árbitro vai autorizar, fica ali o empurra. Bateu pro gol, explode na barreira. A bola vai sobrando ali no círculo central com o Samuel, com o Matheus Silva. Ele joga do ladinho com o Arnaldo. A bola mais atrás com o Matheus Silva. Matheus Silva faz o domínio, espera a chegada. Quem chegou ali foi o Vinícius, o capitão da equipe, joga na canhotinha com o Ryan. Ryan tá aqui, o zagueirão tá no campo de ataque. Já jogou mais na canhota com o Igor Fernandes. Vem descendo a equipe do Náutico. A marcação do Lucas Justo em cima dele. Ele dá o break, olha pra cá, olha pra lá. Quem chegou agora na marcação foi o Kelvin. O Igor Fernandes toca a bola com o Samuel. Samuel faz o cruzamento pra dentro da grande área. Passa por todo mundo, mas não passa lá pelo lado direito com o Arnaldo. Ele volta a bola pra dentro da grande área. Chega, Diego Torres. Ele tira a bola em escanteio para a equipe do Náutico e saiu na bronca, dando uma bronca geral, Diego Torres ali na galera, André Luiz. E no cruzamento que veio pelo setor direito, o Diego Torres tirou o pão da boca do Marco Antônio, que aguardava atrás dele. Se passa, poderia sair o primeiro do Náutico. É escanteio, lado direito de ataque, olha o Timbu. Patrick Alan, o homem das bolas paradas do Náutico, bate de perna canhota, bateu fechada, a bola passa pelo Samuel e vai saindo em tiro de meta para a equipe do Guarani. Por pouco, muito pouco mesmo, que o Samuel não chega na bola e coloca a bola para dentro do gol do Dalberson, que está sentindo agora nesse momento, André Luiz. E na linda cobrança de escanteio do Patrick Alan, a bola passou por todo mundo, passou também pelo Samuel, já o Dalberson batido foi embora. Tiro de meta para o Guarani, o Náutico aperta, segue 0-0 nos aflitos, informando Ótica Ferrari. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19 99 374 7996. É tiro de meta para o Guarani, já bate Dalberson de perna canhota, faz o lançamento lá para o campo de ataque, faz o domínio. O jogador do Guarani, que é o Isaac, tocando a bola para o Bruno Santos, tira a zaga e sai agora no contra-ataque. Bola com o Vinícius, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo a equipe do Náutico, chega Kelvin na marcação, sobra com o David Braz, sai jogando a equipe do Guarani pelo setor canhoto, bola com o jogador ali, que é o Bruno Santos, toca com o Diego, mais à frente com o Isaac, que jogadaça! Com o Emerson, tem liberdade, a equipe do Guarani invadiu a grande área, tocando a bola com o Bruno Santos, bateu e não está valendo mais nada. Anulado.
O Bruno Santos colocou a bola para dentro do gol. Só que o auxiliar número 1, Andrei Luiz de Freitas, marcou impedimento do ataque bugrino, André. O detalhe é que no cruzamento que veio pelo setor esquerdo, no contra-ataque rápido do Guarani, o Bruno Santos estava um pouco à frente do último homem de linha. O toque para ele, feito pelo Emerson Santos, a bola passou pela zaga do Náutico, ele empurrou para o fundo das redes de Muriel, mas o assistente 1 já marcava impedimento marcado. Gol anulado do Guarani, continua 0-0 aflitos, informando Ajuda Síndico. Bem anulado, hein? Bem anulado o gol. Foi visível. Já no lançamento, lá para a esquerda, o Brunão já estava impedido. Ele continuou impedido. Quando veio o cruzamento, estava mais impedido ainda. Então não há o que reclamar. Aí, então, gol anulado certinho pelo auxiliar. E agora o Raia quase vacila. O Igor Fernandes conserta tudo. Sai jogando ali com o Igor Pereira. O Igor Pereira joga na frente com o Vinícius. Chega a marcação do Lucas Justo. A bola bateu por último no Vinícius. É lateral para a equipe do Guarani pelo lado direito. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. O Guarani tenta sair jogando, chega na marcação. O Marco Antônio já sai jogando com o Vinícius. O Vinícius pelo lado canhoto faz o lançamento com o Samuel ali na frente pelo lado canhoto. Vem a marcação do Rafael em cima dele, ele recua mais atrás com o Igor Fernandes. Tá passando o Vinícius, tem liberdade, chega na linha de fundo de perna canhota, cruzou rasteira, a bola era pro Samuel. Chega, Rafael! De perna direita, coloca a bola, é lateral para a equipe do Náutico. O Náutico vai gostando do jogo, André Luiz. O Náutico vai encostando e vai chegando. É lateral para o Timbu, vem para a cobrança aí o Igor Fernandes, continua 0-0 aflitos, informando Conquistar Informática. O Igor Fernandes coloca a bola para dentro da grande área, subiu o Samuel, subiu o Rafael, também bateu o Samuel, a bola passa à direita do Dalberson e vai para fora. A bola meio que sobrou ali pro Dalberson de perna canhota, emendou, sorte do goleirão Dalberson que a bola passou do lado direito, a bola foi para fora, André. E no detalhe que a bola ficou pingando na área. Não quis nem saber o Samuel, camisa 34 do Timbu. Chutou forte de perna esquerda. A bola passou à direita do poste, direito da meta do Dalberson, foi embora. Tiro de meta para o Guarani, continua 0-0 aflitos, informando a Eletrolar. Perigoso esse nigeriano aí, hein? Perigoso, hein? Ele tem 1,86 m, vejam só. Jogou no Criciúma também, esse Samuel Otussania. E preocupa, hein? Se o Guarani tomar cuidado, ele engole aí o zagueiro do Guarani. Aí, ó, tá aí mesmo. Grande Beto Teixeira, tá desejando uma ótima jornada para nós. Valeu demais, Beto. Torcendo pro Guarani conquistar os 3 pontos e voltar aí a ter chances, né? Não que ele não tenha ainda, mas não pode de maneira alguma pensar o Guarani numa derrota hoje. Estamos aí com 17 minutos e meio, Wagner Ferreira. O Náutico melhor no jogo por enquanto, mas o Guarani foi o que colocou a bola para dentro. É só um minutinho, Wagner, porque o Guarani tem uma falta para fazer a cobrança. Diego Torres de perna canhota faz o lançamento para dentro da grande área nos braços do Muriel, Wagner. O Náutico tem um bom time ali do meio campo para frente, toca muito bem a bola. Agora tá deixando alguns espaços na defesa, aquilo que a gente previa, né? Sem a zaga titular, o Guarani já chegou aí por 2 vezes, fez um gol, né? Que bem anulado, deve ser de passagem. Mas o Guarani vai sentir a falta de mais um homem na frente, né? Jogando apenas com o Brunão e o Mirandinha, e o Isaac timidamente chegando ali pela outra beirada do campo, é muito pouco. Vai ter que esperar aí uma falha, uma bola parada, um lance casual, para tentar fazer o seu gol. Por enquanto, a posse de bola é do Náutico, o time da casa. Anderson. Oi. Para se lembrar do nome do Samuel é fácil. É só lembrar daquele fabricante famoso de eletrodomésticos que o Wagner conserta muito bem, por sinal, lá na Eletrolar, a Britânia, e você se lembra de Otussania. Vou lembrar disso, André. E lá vem descendo a equipe do Náutico, bola jogada ali com o Hélio Borges, sobra ali no lado direito, vem descendo, ele joga em cima do Emerson, fez cruzamento para dentro da grande área, segura firme o Dalberson. Tava chegando lá o Samuel Otussania. Aí, agora eu vou guardar, viu? Otussania. Com Britânia, tá bom. Viu como foi boa dica? Estamos chegando a 19
minutinhos. É mais fácil você se lembrar daquela marca de rádio Sanyo, né? Sanyo. Aí você põe o outro Sanyo por ali. Mas deixa Samuel mesmo, viu, Anderson? É melhor, né? Também acho. Sai jogando a equipe do Náutico no setor defensivo com o Arnaldo, a marcação do Isaac em cima dele, ele dá o break, espera a chegada do Hélio Borges, recua com o Matheus Silva, joga do ladinho com o Ryan, campo intermediário defensivo, a equipe do Náutico vai trabalhando a bola, o zagueirão do Náutico vai levando ninguém do Guarani, marcando do meio de campo para trás, vai jogando ali com o Patrick Alan, faz a fita em cima do Lucas Justa e chega ali o Alan Santos, toca a bola com o Diego Torres, já faz o lançamento aqui na direita com o Mirandinha, vencendo o Guarani, a marcação do Ryan, bateu pro gol, espalma Muriel, toca a bola Igor Pereira com o Igor Fernandes, tentou sair jogando, chega na marcação ali o Isaac, mas a bola saiu. Lateral para a equipe do Náutico, mas chegando o Mirandinha, deu uma balaça, tava ligado o Muriel na jogada, André. Em mais um contra-ataque rápido do Guarani. O Mirandinha pelo setor direito entrou na diagonal, chutou forte de perna direita. O goleiro Muriel se esticou todo e espalmou, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro do Bugre nos aflitos. Quase o Guarani chega lá. Continua 0-0 aflitos, informando Clube Concórdia. E vem descendo o Guarani de novo, lançamento para dentro da grande área. Chega Igor Fernandes na frente do Mirandinha e põe a bola para fora. Em lateral para a equipe do Guarani. Ficou caído o Bruno Santos, está sentindo o centroavante do Guarani, André. Ele está sentindo o Bruno Santos. O árbitro vai lá, conversa com ele. Deve ser autorizada a entrada do departamento médico do Guarani. Ele eleva a mão na altura da coxa direita. Vamos ver aí, o departamento médico do Guarani vai entrar em campo. Tomara que não seja nada mais grave, né, Anderson? Como um estiramento. Mas ele já vai se levantando aos poucos. Continua 0-0 aflitos, informando o Prado, corretora. Tá tudo legal com o Bruno Santos, é lateral pro Guarani, o Lucas Justen vai tomando ali a distância, vai fazer o arremesso para dentro da grande área, ele coloca lá para dentro da grande área, sobe de cabeça o Igor Fernandes, a bola sobra com o Bruno Santos, bateu e entrou! Alegria, galera. É do Guarani! É dele! É do artilheiro Bruno Santos, camisa número 9, quando eram jogados 21 minutinhos desse primeiro tempo. Abre o placar o Guarani. Bruno Santos, no arremesso lateral do Lucas Justen, ele colocou para dentro da grande área, houve um desvio ali no primeiro pau, ele tocando, o Bruno Santos subiu mais que a zagueirada do Náutico, colocou no lado direito do goleirão Muriel, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. 1 para o Guarani, Bruno Santos, camisa número 9, 0 para a equipe do Náutico, envelhecendo a equipe do Guarani de novo, bola com o Mirandinha, fez o cruzamento, chega na bola, Igor Pereira coloca em escanteio, André Luiz, 1-0 Guarani. E no lateral, muito bem cobrado pelo Lucas Justen. O Igor Fernandes cabeceou para trás. E no meio de 3 zagueiros do Náutico, subiu no terceiro andar Bruno Santos e testou forte no canto baixo esquerdo da meta de Muriel, que nada pôde fazer. Aberto o placar no Estádio dos Aflitos em Recife agora. Bruno Santos, camisa 9. Guarani 1, Clube Náutico Capibaribe 0. E o Guarani tem um escanteio para fazer a cobrança, mas eu vou falar para você, torcedor bugrino, pode pular, pode vibrar, pode gritar, sabe por quê? A festa é sua, torcedor bugrino. Escanteio cobrado, Diego Torres bateu e entrou! Alegria, galera. Náutico, Guarani. Gol!
de escanteio do Diego Torres. Ele bateu, quem subiu? Dentro da pequena área, livre, leve, solto, o zagueirão Alan Santos, o capitão da equipe, colocou pro fundo do gol do goleirão Muriel, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Amplia o Guarani! 3 minutinhos depois, agora aos 24 minutos, Alan Santos, camisa número 4, faz o segundo do Guarani. Guarani 2, Náutico 0. Torcedor bugrino, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. André Luiz, 2 sapecadas em 3 minutinhos, o Guarani tá na frente 2-0. E pelo setor direito, escanteio muito bem cobrado pelo Diego Torres. Na medida, subiu no meio da zaga do Náutico, como você disse. Livre, leve, solto, o Alan Santos, o zagueiro, testou forte. No ângulo superior esquerdo da meta de Muriel, que nada pode fazer. Amplia o Guarani nos aflitos. Alan Santos, camisa 4 agora. Guarani 2, Clube Náutico Capibaribe 0. E o Náutico tem uma falta agora aqui pelo setor canhoto na meia esquerda. O Patrick Alain vai colocar a bola para dentro da grande área. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira vai falar dos dois. Não deu tempo nem de falar do primeiro. Faz o lançamento. Dalberson segura firme. Wagner Ferreira. 3 minutinhos, o Guarani mete 2 gols, fica na frente, fica bonito o Guarani na frente da Ilha dos Aflitos, no Estádio dos Aflitos. Misturou os dois estádios aí, né, Anderson? Mas é o seguinte, é uma surpresa para todo mundo. Agora, a gente alertava que o ponto fraco do Náutico no jogo de hoje era a sua zaga. Olha a boa Náutico aí. E lá vem descendo o Patrick Alain, bateu, espalma na Alberson, sobra a bola com o Arnaldo, tira Alan Santos de cabeça. Vai chegando lá de novo a equipe do Náutico pelo lado direito, o Arnaldo, ele toca mais atrás com o Igor Pereira de perna direita faz o cruzamento, era para o Samuel, a bola saiu. Eu acho que o último toque foi do Samuel, pelo jeito o árbitro marcou escanteio, né, André? Me pareceu que o último toque foi do Rafael Rodrigues, ele subiu junto com o Samuel. Mas o último toque foi do Rafael Rodrigues pela linha de fundo, escanteio lado direito de ataque do Timbu, que perde por 2-0, vem Patrick Alain na bola. Vem Patrick Alain de perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, Dalberson sai meio estranho, tira ali o jogador do Guarani, sobra com o Igor Pereira, bateu, a bola bate no Lucas Justa e chega Vinícius, tenta roubar a bola, quase que o Mirandinha rouba, a bola sobra melhor ali pro Hélio Borges, o Hélio Borges vem trabalhando pelo lado canhoto, ele faz o passe nos pés do Kelvin, que agradece e sai jogando, bola com o Diego Torres, tá passando o Emerson lá pela canhota, ultrapassa a linha que divide o gramado, merecendo o Guarani de novo, no campo de ataque com o Emerson, chega a marcação do Patrick Alain em cima dele, chega também o Arnaldo agora na marcação do Emerson, 2 jogadores do Náutico, 1 do Guarani, foi esperto demais o Emerson, ele chutou nos pés ali, do Arnaldo saiu, é lateral para a equipe do Guarani, campo de ataque lá do canhoto, André. Lateral para o Guarani, o Bugre desce, vence bonito nos aflitos por 2-0, informando a Eletrolar. A Maria Elisa Godoy Piton, ela entrou aqui no chat, ela entrou, mandou um boa tarde, saiu o primeiro gol e já saiu o segundo. Tá feliz da vida, Maria Elisa, hein? Deu sorte aqui para o Bugrão. 2-0, tem um lateral para fazer a cobrança ali, o Emerson. Ele toma a distância, vai fazer o arremesso para dentro da grande área, ele já fez o arremesso, chega Matheus Silva, tira nos pés do Diego Torres, ele toca do lado canhoto pro Emerson, faz o cruzamento rasteiro, o Emerson tira, sai jogando ali o Hélio Borges tenta sair jogando, o Diego Torres chega na bola, chega também na marcação, o jogador Matheus Silva, ele toca a bola com o Samuel, olha onde que tá ali o jogador da equipe do Náutico, Emerson Seva, melhor, a bola desvia do jogador do Náutico, é lateral para o Guarani, lá do lado canhoto. Wagner Ferreira, você estava falando sobre os gols, se quiser concluir, fique à vontade, viu, Wagner? Olha, pois é, para mim, aliás, para todo mundo é uma surpresa esse placar 2-0 para o Guarani, porque o Náutico era amplamente favorito. Eu dizia no meu comentário inicial que o ponto fraco do Náutico era justamente seu miolo de zaga, e que o gol do Guarani poderia sair numa bola parada ou numa falha ou num lance casual. E não é que saiu de 2 bolas paradas? Primeiro, num latereio, né, cobrado pelo Justen, houve ali a presença do Brunão e meteu no gol de cabeça. Passaram-se 3 minutos, né, 21 para 23, ou para 24, como queiram, o escanteio, o Diego Torres cobrou, o Alain, zagueirão na área, conferiu o segundo gol. Aquilo que a gente previa, lances casuais, mas que o Guarani aproveitou
o vacilo da zaga do Náutico para fazer esse placar de 2-0. É um placar perigoso, né? Porque está jogando na casa do adversário, vencendo por 2-0, mas tem que manter a postura. Se mantiver essa postura, pode até ampliar o marcador. Anderson. O Wagner. Oi, André, pode falar. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Wagner. Wagner, essa vantagem do Guarani também méritos para o Matheus Costa, desse esquema 3-5-2, ele não partiu para cima do Náutico, os 2 gols do Guarani nitidamente no contra-ataque, né, Wagner? Exatamente. A estratégia era não tomar gol, para depois tentar fazer. Agora, esse tentar fazer seria num contra-ataque, numa bola parada, numa falha da zaga adversária. Então, um lance casual, que não foi o caso, né? Foi a falha, exatamente o vacilo da zaga do Náutico, que o ataque do Guarani aproveitou. Ataque, o centroavante estava lá para conferir, e o Alan, zagueirão, estava lá na área também para conferir escanteio, como é de praxe, né? Toda a bola parada, escanteio, com falta lateral, a zagueirada desce para a área, os jogadores mais altos descem, e o Alan foi feliz para fazer o segundo gol. Então agora o Náutico vai se lançar para todo para cima do Guarani, vai ter que ter muita cabeça fria, o Guarani, para suportar a pressão, e quem sabe, né? Nessa hipótese que você levantou, André, no contra-ataque, fazer mais um gol aí para liquidar a partida, né? Envelhecendo a equipe do Náutico pelo lado canhoto, bola com o Igor Fernandes, chega! Rafael no carrinho, a bola desvia do Igor Fernandes, sai a lateral para a equipe do Guarani. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo, estamos chegando a 31 minutinhos desse primeiro tempo, dá 2-0 para o Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Alves Machado, 272, telefone 3231-3299. E no carrinho ali do Rafael, ficou sentindo o Igor Fernandes, mas já está tudo ok com o lateral da equipe do Náutico. E agora, quem sentiu também, né, foi o Rafael, que deu o carrinho. O Igor Fernandes já levantou, tá tudo ok, mas o Rafael está sendo atendido pelo departamento médico do Guarani nesse momento. O Beto Teixeira está falando aqui, quero sempre ter o placar perigoso ganhando de 2-0. É sempre melhor, né, Beto? Esse perigo é melhor do que quando tá 0-0 e melhor quando tá 1-0. Né? Mas é como nós sempre falamos, né? O 2-0, o Guarani tem aí recentemente a equipe do Tombense, né? Jogando na última partida da fase classificatória, vencendo 2-0 lá em Tombos, deixou o empate acontecer e quase que perde a classificação para essa fase. Porém, Wagner Ferreira, como é o futebol, como são as coisas? Lógico, a segunda rodada da segunda fase está começando nesse jogo que estamos fazendo, né? Guarani Náutico, mas o Guarani, com essa vitória, com esse placar de 2-0, momentaneamente, o Guarani, que estava na 4ª colocação do grupo, está liderando o grupo agora com os pró. Então, assim, lógico, tem os outros jogos, né? Tem Ponte e Brusque amanhã. Aliás, jornada esportiva da Grigo, você vai curtir conosco também. Mas como é o futebol, né? Do inferno ao céu, em 3 minutinhos o Guarani. De 4º lugar para liderar o grupo, bastaram esses 2 gols aí nessa partida contra o Náutico. E vai depender muito do restante da rodada para ver o comportamento das equipes, mas fica tudo mais ou menos embolado, né? O Náutico fica com o mesmo número de pontos do Guarani, a Ponte com a sua vantagem, né? Joga em casa, ainda pode ampliar a vantagem. Então tá muito interessante esta segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E agora sim, partida reiniciada, o Náutico tá com o Patrick Alan, toca com o Vinícius, a bola com o Samuel, devolve a bola com o Vinícius, chega na marcação! O David, na vontade, né? Até vibrou. Dando aquela, 3 zagueiros hoje, o David dando aquela força na zaga do Guarani. Estreia do David Braz no Guarani. Vem o Náutico de novo agora pelo lado direito. Bola com o Arnaldo. Joga mais à frente com o Hélio Borges. Hélio Borges faz o domínio. A marcação em cima dele é do Isaac. Ele recua mais atrás com o Matheus Silva. Joga no círculo central. O Igor Pereira faz o domínio. Bate de perna direita aqui pro lado canhoto com o Rayan. O Rayan vem descendo, faz o domínio. Toca com o Patrick Alan. Chega a marcação do Diego Torres em cima dele. O Patrick Alan vai levando aqui pro lado canhoto. Toca com o Vinícius. Puxa pro meio. Chega a marcação do Mirandinha em cima dele. Ele faz o lançamento. Tá buscando. E bateu esquisito na bola o Emerson. Recupera a posse de bola o Igor Pereira. Devolveu a bola pro Emerson. De pé na canhota. Bate pra frente. Bateu pra frente nos pés do Matheus Silva. O Matheus Silva já devolve a bola com o Hélio Borges. Vem descendo a equipe do Náutico na frente pelo lado direito. Faz o cruzamento de perna direita. Patrick Alan. A bola fica picotando. Chega David Braz.
de cabeça. Tá ali o Diego Torres, dentro da grande área. Ele mexeu, bateu de perna direita com o Bruno Santos. Bruno Santos tentou fazer um toque ali com o Mirandinha, perdeu. A bola sobra com o Vinícius, faz o cruzamento para dentro da grande área. Chegando o Hélio Borges, bateu, pediu pênalti, tira a zaga do Guarani. O árbitro estava em cima da jogada e lembrando que temos VAR, hein? Mas não achei nada, não. Bola no círculo central com o Ryan. Vira para canhota com o Igor Fernandes. Tem do ladinho o Vinícius. Chega a marcação do Mirandinha. Ele toca com o Vinícius. Chegou ao Kelvin. Quase que rouba a bola. Bola com o Igor Pereira. Vai virando para o lado direito com o Matheus Silva. Ele já faz o domínio. Faz o toque com o Arnaldo. Lá pelo lado direito. Faz o cruzamento. O Isaac coloca o pé na bola. A bola sai em lateral. Lateral para a equipe do Náutico, tem pressa o Arnaldo para fazer a cobrança. Estamos chegando a 35 minutos desse primeiro tempo. Dá 2-0 para o Guarani. Ele bate com o Samuel, tentou chegar, tira a zaga do Guarani. O Bruno Santos tenta recuperar a bola, sobra melhor com o Igor Pereira. Ele toca com o Matheus Silva, isso tudo do lado direito do campo de ataque. Joga a bola agora com o Arnaldo. A marcação do Isaac em cima do Arnaldo, ele vai puxando para o meio. Faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Lucas Justa. E agora o Mirandinha vai catar ali o contra-ataque. Chega o Igor Fernandes, recupera na bola, sai jogando a equipe do Náutico mais uma vez, setor canhoto, bola com o capitão Vinícius, tem a marcação do Justo em cima dele, ele faz o cruzamento, o Samuel chega, o Patrick Alan bate, Alan Santos estava na jogada, sai jogando com o Diego Torres, já toca com o Bruno Santos, ficou sentindo o Diego Torres, hein? O Bruno Santos toca entre as pernas do Ryan e o árbitro marcou a falta agora. Uma obstrução do Ryan em cima do Bruno Santos, mas eu achei, André Luiz, falta em cima do Diego Torres já na primeira jogada. Na primeira jogada o Diego Torres já leva o toco, né? Ele fica, mas o árbitro dá a vantagem. No segundo lance, o Ryan acaba acertando o Bruno Santos. Quase na linha divisória de meio campo, lado direito. Falta favorece o Guarani, que não tem pressa. Vence 2-0 dos aflitos, informando Biguá Alimentos. O Rafael faz a cobrança lá pra frente, o Ryan tira, a bola saiu e o Hélio dos Anjos tá louco da vida. E saiu de maca o Rafael, hein? Será que não vai dar pro zagueirão do Guarani? Não sei não. Tá ganhando tempo. O cara do carrinho freou ali, acho ruim. E vem o Guarani pelo lado canhoto, bola com o Emerson, tenta fazer o cruzamento, explode no Arnaldo, sai. Em lateral para a equipe do Guarani. Lado canhoto, campo de ataque. O estádio dos aflitos está lotadinho. Torcida do Náutico preocupada nesse momento. Lateral, lá vem o Emerson, vai fazer o arremesso para dentro da grande área com as mãos. Ele faz o arremesso, sobe de cabeça. Tira ali o Marco Antônio, a bola sobra com o Diego Torres, sobra com o Matheus Silva. Recupera a posse de bola ali, o Patrick Alan, ele sai jogando com o Hugo. Faz a falta, o Emerson em cima do Hugo Borges. Falta para a equipe do Náutico, lado direito, campo defensivo, André Luiz. O Emerson Barbosa acabou fazendo a falta defensiva no contra-ataque da equipe do Náutico. O Alan Patrick está caído, o árbitro autoriza o atendimento no gramado, continua 2-0 para o Guarani, que não tem pressa alguma, vence bonito nos aflitos, informando Ótica Ferrari. Wagner Ferreira, 37 minutos e meio, 2-0 para o Guarani. Esse primeiro tempo é só dar uma cozinhada no galo, como a gente costuma falar, que o Guarani termina na frente esse primeiro tempo. Aí no intervalo, né, o Matheus Costa vai ter um tempo aí para tranquilizar o time para toda a etapa complementar. Apareceu aqui a TV mostrando os números da posse de bola do Náutico, né? E o resultado 2-0 para o Guarani. Olha o lance não houve toque não, né? Vocês estão observando também o replay daquela cabeçada, a bola bateu no corpo na perna. Na perna, né? Do Emerson, né? Do lateral esquerdo. E parece que tem um jogador do Náutico aí, não tem condição, André? O Alan, né? Parece que já tem jogador em trabalho de aquecimento, ele dos Anjos mandou aquecer, vamos ver aí se o Alan Patrick, aliás, o Patrick Alan vai ter condições de jogo. Ele vai ser retirado de maca, vai ser melhor avaliado pelo departamento médico do Clube Náutico Capibaribe. O jogo continua paralisado, continua 2-0, o Guarani vence bonito nos aflitos, informando Ajuda Síndico. Vai entrar o Vitinho aí, não dá mais pro Patrick Alan, entrando no número 44, o 44, que é o Vitinho, no lugar do Patrick Alan. Primeira alteração processada pelo técnico
Hélio dos Anjos, no Timbu, informando a Eletrolar. Então aí confirmando a saída do Patrick Alain, machucado aos 39 minutinhos desse primeiro tempo, para a entrada do Vitinho, número 44. Partida já reiniciada, tenta sair jogando o Ryan, toca de cabeça lá na frente, sobe o David Braz, sobe também o Igor Fernandes, toca a bola com o Samuel, ele joga no círculo central, a bola ali com o Arnaldo. Arnaldo pega, o Isaac fica ali fechando o seco, ele recua a bola mais atrás com o Matheus Silva, joga na frente com o Igor Pereira, vem descendo a equipe ali agora com o Vitinho, primeira participação, Kelvin dá um toque, mas a bola sobra com o Vinícius, ele coloca para dentro da grande área, vai se emendar ali o Marco Antônio, por último pegou na bola, a bola sai em tiro de meta para o Guarani. Wagner Ferreira, e essa alteração aí por contusão, a saída do Patrick Alain e a entrada do Vitinho. É importante para o Guarani, né, essa alteração aí, diga-se de passagem, que o Patrick Alain é organizador de jogadas ali do time do Náutico, sempre a bola passando pelo pé do Carequinha. Agora entrou esse Vitinho aí, que é um meia pelo outro. Esse Vitinho aí veio do Brasilis e não tem muito currículo não, mas sabe como é que é, né? Vamos ficar... É um jogador novo, pode ter, né, agora tem que tomar cuidado, mas eu acho que o Guarani ganha com a saída do Alan Patrick. Quem perde é o Náutico, evidentemente. Lateral para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto, o Emerson toca lá para trás com o David Braz. David Braz, de perna direita, faz o lançamento, tá buscando no ataque o Mirandinha, ele faz o domínio, invadiu a grande área, vem descendo o Guarani, chega na marcação, bateu pro gol e não está valendo mais nada, estava impedido o Mirandinha. Mais uma bola pro dentro do gol do Muriel. Mas mais uma vez o auxiliar ali, o Andrei Luiz de Freitas marcou impedimento. Aliás, estava bem impedido, né, André? Estava muito à frente o Mirandinha, né? Muito à frente do último homem da zaga. Ele ainda driblou 2, chutou forte, a bola passou debaixo do Muriel, seria um frangaço. Mas o assistente Andrei Luiz de Freitas do Paraná, assistente 1 que corre nas sociais, dos aflitos, acabou levantando o seu instrumento, continua 2-0, o Guarani vence dos aflitos, finalzinho de primeiro tempo, informando Clube Concórdia. E vem descendo a equipe do Náutico aqui pelo lado canhoto, Igor Pereira toca com o Igor Fernandes, a marcação em cima dele é do Lucas Juster, ele faz o break, vem a marcação do Lucas Juster, ele recua mais atrás com o jogador ali que é o Ryan. Ryan vai virando pro lado direito no círculo central, faz o domínio, Matheus Silva, ele tá aberto, o Arnaldo já recebeu, o Arnaldo chega o Isaac na marcação, o Arnaldo pisa na bola, recua mais atrás com o Matheus Silva. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Vinha descendo a equipe do Náutico, sofre a falta ali pelo lado canhoto, Vinícius, falta para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Vem bola na área do goleirão Dalberson, André Luiz. O Vinícius acabou sofrendo a falta, pelo setor esquerdo de ataque do Timbu, vem para a cobrança o Vitinho, 44, lance de perigo, a meta do goleiro Dalberson. Grande Elcio Correia. O Elcio Correia está aqui participando conosco também, está falando que a nossa imagem não está saindo. Deixa eu dar uma olhada aqui, como que tá. Tá no cantinho, né, o Elcio. Ih, bateu o Vitinho, bateu direto, segura Dalberson. Segura firme o arqueiro do Guarani, sai jogando pelo lado direito. Bola com o Diego Torres, ele toca na frente, bola com o Bruno Santos, chega na marcação. O Vitinho recupera a posse de bola, a equipe do Náutico. Vem descendo agora pelo lado canhoto, bola com o capitão Vinícius. A marcação do Diego Torres em cima dele, ele toca com o Vitinho. Vitinho devolve com o Vinícius, vai virando lá pro lado direito com o Arnaldo. Chega na marcação, o Isaac Arnaldo faz o domínio, dá o break, toca do ladinho com o Hélio Borges. Hélio Borges faz o domínio, mais atrás joga com o Matheus Silva. Matheus Silva toca do ladinho com o Igor Pereira, a equipe do Náutico vai tocando a bola ali no setor intermediário, campo de ataque. Bola com o Ryan, joga na canhota com o Igor Fernandes, faz cruzamento de perna canhota, chega Alan Santos, toca, a bola vai sobrando com o Rafael, chega Samuel, toca com o Lucas Justen. Lucas Justen alivia, bate de perna direita, faz o lançamento com o Bruno Santos, vem a marcação do Ryan em cima do Bruno Santos, ele dá o break. Chega ali também o Igor Pereira, o Bruno Santos vai trabalhando pelo lado direito, ele só vai fazendo a cobertura, saiu. Praticamente com bola e tudo, Bruno Santos. Eu aproveito para falar que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Em contato com a Ajuda Síndico, através do WhatsApp 19-288-9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br.
É agora amarelou, André Luiz, amarelou pra quem? Rafael Rodrigues, o primeiro amarelo do jogo, primeiro para jogadores do Guarani, amarelado o jogador bugrino, informando Conquistar Informática. Pode falar. Tá caído. Esse Vitinho que entrou agora com a camisa 44, saiu lá da escolinha do Oscar Bernardi, lá o Brasília de Águas de Lindóia, cujo presidente é o Matheus Nava Bernardi. Ele é parente do Oscar. Agora, se é filho, se é irmão, eu já não sei dizer, mas deve ser filho do Oscar Bernardi, né? Matheus Bernardi, presidente do Brasília, aí de Águas de Lindóia. Exatamente. Tá tudo ok com o Igor Fernandes, partida reiniciada, bola com o Vitinho, chega Diego Torres, faz o domínio, joga atrás com o jogador. Mais 5, vamos até 50 minutos desse primeiro tempo, já passamos de 45 e estamos nos acréscimos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia, entre em contato através do WhatsApp 19. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19-698-4579. 19-698-4579. A equipe do Guarani alivia, a bola sai para fora e o Patrick Alan tá com uma bolsa de gelo no banco ali, né? Realmente no joelho direito, deu ruim para ele, né, André? Deu ruim, como é de praxe, o departamento médico imediatamente já começa o tratamento com gelo e depois, com certeza, logo após a partida, será melhor avaliado através de um exame de ressonância magnética, meu caro Anderson Brigoleto. E agora escanteio para a equipe do Náutico, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe Matheus Silva, dá um soco na bola do Alverson. E agora o Guarani vem descendo com o Mirandinha, ele tocou, vem descendo, ultrapassa ali aquele vídeo gramado pelo lado direito, chega a marcação em cima dele do Arnaldo, leva melhor o Mirandinha, tá chegando na bola ali também, tocou para ninguém, Mirandinha. Ficou fácil ali com o Vinícius, que sai jogando com o Samuel. Samuel vem descendo e foi ajudar lá atrás o zagueiro. Opa! Deixou o pé em cima do Lucas Justen, o árbitro continua no jogo, mas o Samuel deixou a perna ali em cima do lateral da equipe do Guarani, André. Ele deixou o 44 bico largo na altura da canela do Lucas Justen, que vou te falar, começou a doer em Recife e veio parar em Campinas, viu, meu caro Anderson? E agora o árbitro para o jogo para atendimento do Lucas Justen, que está sentindo bastante nessa entrada do Samuel. Wagner Ferreira. Olha o tamanho do pé da criança. Eu não vi maldade nenhuma, não. Apenas tipo bola dividida. Agora, a vantagem é de cara que tem 1,86 m e aquela massa toda em cima do Justen, coitado, né? Ele levou a pior. E a lancha, né, Wagner? Não dá, né? Uma trombada feia. O Lucas Justen já levantou, caiu de novo, parece que até falta ar ali pro Lucas Justen. A pancada foi no estômago. Partida reiniciada, Vinícius toca na frente, a bola era pro Vitinho, chega na marcação, Kelvin sai jogando com o Mirandinha, devolve a bola com o Kelvin. Kelvin faz o lançamento, eu achei que tá impedido o Bruno Santos, chega na marcação o Igor Fernandes, tira ali a zaga da equipe do Náutico, mandou para fora, é lateral para a equipe do Guarani. 47 minutinhos, estamos chegando a 48, estamos aí a 2 minutinhos no final do primeiro tempo. O Guarani tá bonito na frente, tá 2-0 para a equipe do Bugrão. Que tenta sair jogando ali. Manda, André! E o Hélio dos Anjos, que nós de Campinas, da Crônica Esportiva, conhecemos muito bem, ele está calminho no banco de reservas. Parece um leão bravo andando ali na área técnica do Náutico. Parece um leão bravo mesmo. Ele parece o leão do esporte. E a equipe do Náutico sai jogando a bola com o Marco Antônio ali no círculo central. Ultrapassa ali aqui, divide o gramado, vai levando para a direita. Toca do lado com o Arnaldo, a marcação do Isaac. O Isaac só na marcação hoje, hein? Não apareceu no jogo, mas está ali. Atento no lateral, Arnaldo. Toca a bola, a equipe do Náutico no círculo central com o Rayan, vai virando da direita para a canhota, a bola com o Igor Fernandes. Partiu mais na frente o Vinícius, chega a marcação, o Lucas Justen coloca a bola para fora. Lateral para a equipe do Náutico. Lado direito, campo de ataque, já bateu o Igor Fernandes.
toca ali com o Ryan, o Ryan toca no círculo central com o Matheus Silva, faz o domínio, vai virando para a direita, abriu para receber ali, o Hugo Borges já recebeu, o número 11 da equipe do Náutico, chega a marcação em cima dele do Edson, ele vai levando para o meio, mais atrás toca com o Matheus Silva, já toca com o Arnaldo, isso tudo do lado direito, chega a marcação do Alan Santos, toca com o Hélio, vem descendo agora o Marco Antônio, faz o cruzamento, estica a perna David Braz. De perna canhota, alivia, mata no peito o Matheus Silva, coloca no chão, já toca do lado com o Arnaldo, vem descendo a equipe do Náutico, faz cruzamento, sobe de cabeça o Lucas Justa, hein? Bola jogada pelo lado canhoto, vai Vinícius evitar a saída, evitou, chegou a marcação, Mirandinha, ele faz a finta, chega Mirandinha, antecipa o Vinícius, dá um chute, alivia ali para a zaga do Guarani, 49-45, o árbitro ergue o braço, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo no Estádio dos Aflitos. 0 para a equipe do Náutico, 2 para a equipe do Guarani. Bruno Santos e Alan Santos. André Luiz, algum detalhe nesse comecinho de intervalo da Grigo, André? Parece dupla sertaneja, Bruno Santos e Alan Santos. Eu confirmo o placar, intervalo de jogo, Estádio dos Aflitos, no Recife, com gols de Bruno Santos e Alan Santos. O Guarani vence o Clube Náutico Capibaribe por 2-0. Jogadores do Guarani indo ao vestiário. Número 2, os Aflitos, assim como os do Náutico, saindo rapidamente para o vestiário. Número 1, eu confirmo a você, meu caro Anderson Grigoletto, mas ninguém no tapete verde do gramado dos Aflitos. Eu volto o comando a você, Anderson Grigoletto. Grande André Luiz, Wagner Ferreira, para a gente entrar naquele intervalo da Grigo com todo o resumo seu mais detalhado, mas a famosa pincelada, né? Vitória do Guarani, 2-0, tudo que o torcedor bugrino queria, uma recuperação já, para voltar aí no páreo, para a classificação, para o acesso à Série B, Wagner Ferreira. Tá merecida a vantagem parcial do Guarani, uma estratégia que está dando certo, aliás, ousada e cautelosa e está dando certo, do Matheus Costa. Apostou no seu trio de zagueiros, né? Cada zagueiro do Guarani nada permitindo aos atacantes do Náutico, eu me refiro aí ao Rafael, ao Alan Santos e ao David Braz. O Emerson muito bem pela esquerda e o Justen muito bem aqui pela direita. Então, o Guarani está usando a tática que a Ponte usou no derby. Confiou na sua defesa, não deixou o time adversário jogar e o Guarani faz a mesma coisa hoje. Confia na sua defesa, não permite nada e quando o ataque saiu para o jogo, conseguiu aí 2 bolas paradas e 2 gols. Então, o melhor dos mundos para o Guarani. Uma vantagem muito interessante, 2-0, e agora é ver qual é a estratégia do Matheus Costa. Se vai continuar com a mesma pegada, tem que continuar, porque se continuar assim, vai encontrar outros espaços para fazer o terceiro gol. Bolas paradas vão acontecer novamente, então aplicação do Guarani, de parabéns, hein? Não há um jogador parado. Todos na marcação. Quando um jogador do Náutico pega a bola, já tem um em cima na marcação, um na sobra. Então, tá dando tudo certo pro Guarani hoje. Para quem não acreditava, tá aí. Primeiro tempo, Guarani 2, Náutico 0. Tá aí, Wagner Ferreira, nós vamos fazer aquele intervalinho. Não sai não. Não sai não. Sabadão à tarde, vai lá, abre aquela latinha, né? Estoura aquela pipoca, mas volta aqui conosco para curtir o intervalo da Grigo e todo o segundo tempo de Náutico 0 e Guarani 2 por enquanto. Tem toda a emoção, tem todos os detalhes do segundo tempo para você. É rapidinho, a gente já volta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari,
50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999-698-4579. 99698-4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19997948665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. A Compstar Informática é uma empresa especializada em tecnologia da informação, voltada ao atendimento corporativo com profissionais altamente qualificados, focada em vendas corporativas, prestação de serviços e manutenção de equipamentos para grandes, médias e pequenas empresas. A Compstar Informática atende em todo o território nacional, com pronto atendimento e entregas rápidas e com preço competitivo no mercado, através de faturamento direto via distribuição. Compstar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. Acesse o site compstar.com.br ou consulte-nos pelos telefones 19 3395 3451. WhatsApp 19 99 374 7996. Ou então, através do e-mail andré@compstar.com.br. Pensou em tecnologia da informação? É Compstar Informática. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento.
Amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19-3227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Ajuda Síndico. Problemas com a administração no seu prédio ou condomínio? Temos a solução. Ajuda Síndico. Profissionais qualificados, mais de 20 anos de experiência. Uma equipe completa para gerir o seu condomínio com presteza, experiência e total transparência. Entre em contato com a Ajuda Síndico através do WhatsApp 19 99 288 9254 ou do e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Gestão em condomínios é com a Ajuda Síndico. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Quem tá ligado aqui? Rádio Grigo. Rádio Grigo. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Grigo. Wagner Ferreira. Pois é, meus amigos, o Guarani terminou a fase de classificação com alguns resultados interessantes, né? Ele havia perdido para o Náutico, esse mesmo Náutico aí, no Brinco de Ouro, por 1-0, e foi para o derby. Empatou com a Ponte, fora de casa, no Moisés Lucarelli. Ganhou do Ipiranga por 2-1 no Brinco. Foi a Natal, ganhou do ABC por 4-3. Recebeu Confiança, venceu por 1-0. A última partida contra o Tombense, vencendo por 2-0, deixou empatar 2-2. Aí veio para a fase principal, perdeu em casa para a Ponte, então o torcedor ficou com o pé atrás. Quer dizer, contra o Tombense, o time em declínio, contra a Ponte em declínio, pouca esperança no jogo de hoje contra o Náutico. O próprio treinador entendeu a importância do jogo, meteu 3 zagueiros, foi num 3-5-2. Então, muito bem na defesa, o Rafael, o Alan Santos e o David Braz. Os dois laterais muito bem também na marcação, o Justen e o Emerson. O Kelvin, que eu fiz alguma ressalva no começo do jogo, no pré-jogo, está jogando muito bem. O Isaac, que não aparece do meio campo para frente, mas está jogando como auxiliar de defesa. O próprio Diego Torres fica recuado para quando tem a posse de bola, pegar de surpresa a defesa do Náutico, ele lança para o Brunão ou para o Mirandinha. Se o Mirandinha aproveita um pouquinho mais, o Brunão também, algumas chances que o Guarani teve, para cá poderia ser um pouquinho mais elevado, talvez uns 3-0. Mas, na bola parada, o Guarani definiu o primeiro tempo, né? Um latereio cobrado pelo Justen, a bola foi cabeceada, se não me engano, pelo nigeriano para trás. Aí apareceu ali o Brunão e meteu de cabeça para o gol, sem chance nenhuma para o goleiro do Náutico. E depois no escanteio do Diego Torres, cobrou o zagueiro, né, toda a bola parada, principalmente de escanteio, é a zaga que vai para a área, e o Alan Santos, e parece que marcou seu primeiro gol aí pelo Guarani, se eu não estou enganado, depois o André pode até conferir. E o Guarani faz 2-0, para surpresa geral, mas não pelo que está jogando no jogo de hoje. Realmente uma estratégia que deu certo, está dando certo, priorizou a defesa, esperando uma bola parada, um lance casual, ou uma falha da zaga, e aproveitando que, isso nós dissemos aqui durante a transmissão, que o Náutico não está com a sua zaga titular, e toma 2 gols de cabeça. Daí o detalhe que o Guarani aproveitou e vai vencendo com amplos méritos esse primeiro tempo. Não permitiu muita coisa ao Náutico. Qual é a defesa que o Dalberson fez? O Guarani não está deixando, não tem espaço.
para finalização. Então, méritos aí para o Matheus Costa, escalou o time de acordo com o que ele tinha em mãos para jogar essa partida importante fora de casa, casa cheia, Náutico empolgado, 13 jogos invictos. Então, tá aí o resultado. É o tal negócio, né? Quando o time está vencendo muito, está muito perto da derrota. Isso dizia o nosso Eli Carlos, né? Nosso saudoso Eli Carlos. E não é que funciona mesmo? E além do número 13, né? Disse isso na abertura, né, Anderson e André? Vocês se lembram disso? 13, sorte ou azar pro Náutico, né? Oi, pode falar. Como você bem disse, Alan Santos, primeiro gol dele no Guarani na temporada 2025, e quem cabeceou para trás no lance do gol do próprio Alan Santos na cabeçada foi o Igor Fernandes. Ele estava um pouco à frente do Samuel e cabeceou para trás, e o Alan Santos veio de cabeça e acabou fazendo o segundo gol. O Igor Fernandes é o lateral esquerdo, que jogou na Ferroviária, jogou no Avaí. Então é isso aí, o Guarani fez um primeiro tempo de almanaque para quem joga fora e está vencendo o jogo por 2-0. Muita gente não está acreditando, mas é o tal negócio, né? O Guarani mostra que tem potencial. O empate que teve com o Tombense e a derrota para a Ponte foram resultados, digamos, fora da curva, né? Então o Guarani tem realmente competência para ir além do que vem fazendo nesta Série C. E ir além significa o quê? Brigar pelo acesso. Tem condições para isso, já provou durante o campeonato. Não teve, assim, grandes exibições, né? Placares homeopáticos, 1-0 aqui, 2-1 ali e tal, mas foi levando e conseguiu o objetivo, que era a classificação, o primeiro. Agora é brigar. Com esses 2-0 agora, tomar cuidado aí na etapa complementar, porque o Náutico, né, empurrado pela torcida, deve vir para cima, e o Guarani mantendo a mesma postura do primeiro tempo, eu acredito que não vai permitir muita coisa para o time do Náutico, não. A arbitragem tranquila, né, do carecão lá, o tal de José Mendonça da Silva Júnior, ele que é personal training, tá bem no jogo. Anulou um gol do Guarani, realmente estava impedido, o Brunão, e um lance de possível toque do Emerson numa cabeçada ali no ataque do Náutico, a bola bateu no corpo, então também nem precisou a intervenção do VAR, como o VAR não interveio em nada no primeiro tempo. A arbitragem tranquila do Paranaense e a vitória do Guarani, a vitória parcial, mas amplamente merecida pelo que fez desse primeiro tempo. Anderson. Oi, André. O Náutico vai mexer, já está no gramado, camisa número 22, que é o Wenderson. Daqui a pouco eu te confirmo quem sai na equipe do Timbu. E aumentou o número de torcedores do Guarani, agora em torno aí de quase 100 torcedores, de 80 a 100 presentes no Estádio dos Aflitos. Deve ser torcida local, né? Eu acredito que muito longe para a torcida do Guarani sair de Campinas. Deve ser alguém da região ali, algo em torno de 100 torcedores, e vai entrar aí mais jogadores na equipe do Timbu. Daqui a pouco eu te confirmo. Esse Wenderson aí é ex-jogador do Guarani, hein? Jogou em 2023 no Bugre, ele que veio do Azures, do Paraná. Eu vi também ali 22. O 22. E o Raimar também tá ali para entrar, viu? E o Guarani parece que vai mexer também, André. Vamos começar com o Náutico. Foi embora o camisa número 3, o Rayan, para a entrada do 26, o Raimar. E está indo embora o camisa número 5, o jogador Igor Pereira, para a entrada do 22, o jogador Wenderson. Duas alterações processadas pelo Hélio dos Anjos no Timbu. E no Guarani vem aí, vamos ver aí quem que vem no Guarani. JP Galvão, camisa número 22. Vamos ver aí no lugar de quem já te confirmo, Anderson. Tá joia, daqui a pouquinho. Então, alterações, duas na equipe do Náutico. Já tinha feito uma por contusão, o Patrick Alain tinha saído para a entrada do Vitinho. E agora saiu o Rayan, o zagueiro, e também o Igor Pereira, um volante ali, né? Saíram para a entrada do Raimar e do Wenderson. Lucas Justen foi embora. Lucas Justen saiu, então. Aquela trombada, né, com... Exato. Eu falei que o pé do cara era grande. Não deu pro Lucas Justen voltar. Vai apitar o árbitro. Vai começar o segundo tempo no Estádio dos Aflitos. E você vai curtir toda a emoção. Apita o árbitro!
Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção não faltou no primeiro tempo e não vai faltar no segundo tempo. Tá 2-0 pro Guarani. Começa o segundo tempo. Eu vou mandar um abraço pra galera aqui, ó. Bastante gente mandou um abraço do Beto Bassan, grande Beto Bassan. Falou fechado. Agora só ter calma, encaixar, contra-ataque e matar o jogo. Gilberto Jeremias, boa noite, amigos da Grigo. Ótima transmissão. Valeu, Gilberto. Beto Bassan, bora, mais 2 no segundo tempo. Quer mais o Beto Bassan, tá certo. E lá vem descendo a equipe do Náutico. Bateu de pé na esquerda, bateu pro gol. Inacreditável, Dalberson! Fez a defesa meio no estilo manchete de vôlei. Rapaz do céu, o Náutico chegando, André. E no primeiro ataque do segundo tempo, chute forte de perna esquerda, o Dalberson mandou pelo escanteio, é o primeiro da segunda etapa, camisa 11, Hélio Borges na bola. Hélio Borges faz a cobrança, bate de perna direita, sobe a zaga do Guarani, é o Kelvin, complementa o Mirandinha, ele dá um chute na bola, quem vai chegando é o Raimar, defende ali, recua no círculo central com o Arnaldo, ficou vacilando o Mirandinha, tenta recuperar a posse de bola, falta do Arnaldo, eu vi, o árbitro mandou continuar, não, deu falta e vai amarelar pro Arnaldo, é isso, André? É isso mesmo, amarelo para Arnaldo, segundo da partida, primeiro para jogadores do Timbu, e no lance anterior o chute foi do Vinícius. A bela espalmada de manchete, como você bem disse, do Dalberson, evitando o primeiro gol do Náutico no jogo. No jogo paralisado, falta que favorece ao Guarani. Continua 2-0, Bugre vence nos aflitos, informando Conquistar Informática. Aí, então, o Arnaldo levou o amarelinho, o Mirandinha tá caído lá. Wagner Ferreira, as alterações do Hélio dos Anjos e também essa alteração, né, do Lucas Justen, que levou a pancada do Samuel no final do primeiro tempo. Não deu para ele, entrou o JP Galvão. Não estava se sentindo bem, né, o Justen, depois da trombada que teve lá com o nigeriano. Então, ficou aí algum tempo aí, né, passando mal tal, e faltando ar, aquele negócio todo. Então, também o JP Galvão, por motivo de, talvez, né, um desconforto aí do lateral do Guarani. Agora, pelo lado do Náutico, o Hélio dos Anjos preocupado com a defesa, né, tratou de tirar um zagueiro, colocou o Raimar. Raimar, precisa ter uma ideia, ele é lateral esquerdo. Eu não sei se o comportamento dele vai ser realmente na lateral esquerda, porque já tem lá o Igor Fernandes, ou ele vai ficar realmente como zagueiro. Então vamos acompanhar para ver como é que ficou o comportamento do time do Hélio dos Anjos, do Náutico. E o Wenderson, ele quer melhorar o meio-campo, tirou ali o Igor Pereira e colocou o Wenderson, como já disse, foi jogador do Guarani em 2023. A equipe do Náutico tenta sair jogando. Chega, Diego Torres. Recupera a posse de bola, já tapa na frente pro Bruno Santos. Chega na marcação. O Igor Fernandes, que agora tá como... Ih, o Muriel adiantou a bola. Tira o goleirão nos pés do Kelvin ali no círculo central. Vem a marcação em cima dele do jogador que era o Wanderson. Ele já joga lá do lado direito com o Mirandinha. Mirandinha devolve a bola com o Kelvin. Chega a marcação em cima dele do jogador ali que é o Samuel. Atrás com o Rafael. Rafael com o David Braz. David Braz do lado toca com o capitão Alan Santos. Vem a pressão do Vitinho em cima dele. Dalberson com toda tranquilidade sai jogando com o David Braz. Ele toca com o Rayan pelo lado direito. O Rayan rasteirinho, toca com o Isaac. Isaac dá um tapinha com o Emerson. Emerson faz o break, devolve a bola com o Isaac. Que dá classe, Isaac. Chegou Arnaldo para estragar a brincadeira, mas a bola sobra com o Rayan. O Guarani vai trabalhando no setor defensivo. Bola com o Diego. Cheio de Gueri. Manda, André. A assessoria do Guarani informa também que o atacante Ryuta Takahashi também foi vetado pelo departamento médico do Bugre por apresentar um quadro gripal. E a equipe do Guarani vem descendo, tira ali o Igor Fernandes, sai Muriel, faz a defesa. Rapaz, a bruxa tá solta no departamento médico do Guarani, hein, Wagner? É o tal negócio, né? Para justificar por que não viajaram esses jogadores, então vem essa informação aí, que nem sempre preocupante. É para dar aquela famosa desculpa esfarrapada, né? Que o jogador está contundido, por isso não foi. Porque muita gente defende a presença do japonesinho no Guarani. E quando não é escalado, ou não é relacionado, o pessoal estranha. Então já vem o departamento médico e já acaba com qualquer especulação, dizendo que está machucado, tem desconforto, aquele negócio todo. Mas tá, tudo bem.
E vem descendo a equipe do Náutico lá pelo setor canhoto, bola com o Raimar, chega a marcação do Mirandinha em cima dele, ele toca mais atrás com o número 22, que é o Anderson. O Anderson com o Vinícius, devolve a bola com o Anderson, tem o Raimar aberto, ele puxa pro meio, olha, faz o break, chega Kelvin na marcação, ele toca com o Vinícius, Vinícius faz o break, o Mirandinha chega na marcação, faz o cruzamento pra dentro da grande área, tira de cabeça ali o David Braz, com o Diego Torres, toca com o JP Galvão, ele dá o tapa na frente com o Mirandinha, Mirandinha já toca com o Bruno Santos, devolve a bola com o Mirandinha, chega a marcação do Matheus Silva, chega Kelvin também na bola, vai sobrando pro Diego Torres, campo intermediário defensivo, o Guarani sai jogando com o Isaac pelo lado canhoto, o Isaac esperou a passagem do Emerson, já recebeu o Emerson faz o cruzamento para dentro da grande área, sai Muriel, segura firme, tem pressa, já sai jogando com o Raimar lá pelo setor canhoto, a equipe do Náutico tá no prejuízo, tá 2-0 pro Guarani, tem liberdade, ele vai descendo, toca ali com o jogador ali, com o Vinícius tá passando o Raimar, tocou nos pés do Kelvin, agradeceu e parte pra cima, toca com o Mirandinha faz o break, toca mais atrás com o Rafael, a bola escapou do Rafael, recua com o Dalberson, meio esquisito, sai o Dalberson de perna direita, a bola bate pra lateral, ficou bravo o Dalberson com o Rafael, André. Ficou bravo aí o Dalberson com o Rafael, lateral já cobrada pelo Náutico, continua 2-0, o Guarani vence nos aflitos, informando a Eletrolar. E vem o Náutico lá pelo setor canhoto, dá de calcanhar, o Raimar pro Vinícius, ele chegou na linha de fundo, tentou fazer o cruzamento, tava o Rafael ligado na jogada, coloca a bola para fora, é escanteio pro Náutico, segundo escanteio do Náutico no segundo tempo, André. Último toque do Rafael Rodrigues, escanteio já cobrado. Já cobrado, bateu pro gol e segura Dalberson. Ele fez a defesa em 2 tempos e o Samuel tava ali ligadinho, só esperando a bola sobrar para ele, André. Que chute de longe, quase o Náutico em 2 tempos. Dalberson fez a defesa e já repôs, continua 2-0, Guarani vence nos aflitos, informando o Bigó Alimentos. E agora tentava chegar o Náutico, sobe de cabeça, o JP Galvão toca com o Mirandinha mais atrás com o Kelvin, joga do ladinho com o Diego Torres, devolve a bola com o Kelvin, abriu lado direito com o JP Galvão, chega a marcação do Raimar em cima dele, ele já toca com o Bruno Santos, caiu o JP Galvão, pediu falta, o árbitro não tá deixando continuar, tá valendo tudo. Sobra com o zagueirão Matheus Silva lá, sozinho, no setor defensivo, a equipe do Náutico sai jogando na tranquilidade. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grive, é Campeonato Brasileiro, segunda rodada da segunda fase, tá 2-0 pro Guarani, no estádio dos aflitos. Bola no círculo central com o Matheus Silva, a TV, eu agradeço, viu? Ficam 5 minutos só mostrando os 2 técnicos. Bola jogada com o Arnaldo, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola vai sobrando com o Samuel, faz o domínio no carrinho, o David Braz caiu, é pênalti! Penalidade máxima anotada, o David Braz deu o carrinho, pegou o pé do Samuel Otussânia. Pênalti para o Náutico, pode diminuir o placar a equipe de Recife, André Luiz. Em cima do lance, o árbitro José Mendonça da Silva Júnior do Paraná marcou a cal no carrinho dado pelo David Braz. Ele pegou, como você bem disse, o Samuel Otussânia dentro da área, e dentro da área é pênalti. É pênalti para o Timbu, o Náutico pode descontar aí neste início de segundo tempo. Pênalti que será cobrado a favor do Náutico, informando Prado Corretora. Foi o David Braz, ele deu o carrinho. Aí é complicado, né, Wagner? Carrinho já corre o risco. E ele pega mesmo o pé direito do Samuel, né, Wagner? Não visou a bola, né? Foi bola ou balinha ali. Pegou o jogador dentro da área, não teve o que discutir. Pênalti caracterizado. Jogadores do Guarani reclamam porque é de protocolo, né? De prática. Mas o pênalti aconteceu e o Náutico pode diminuir. Quem tá na bola aí, André? É o Vinícius? Vinícius, camisa 7. Tá ali então. O capitão da equipe, Vinícius. Goleirão Dalberson no centro do gol. Vinícius ali praticamente na linha da grande área. Vai bater de pé na direita. Vai ser autorizado. O Náutico pode diminuir o placar no Estádio dos Aflitos. Autoriza o árbitro. Não autorizou nada. Não autorizou nada. Agora o Isaac entrou dentro da grande área. O árbitro conversa com a galera ali. Pede para o pessoal se posicionar da maneira correta.
Tá esperando o que o árbitro? Será que o VAR tá falando alguma coisa para ele, ou André? Não, né? Eu acredito que não. É que o pessoal tá invadindo a área ali, principalmente jogadores do Guarani. Ele tá conversando com meio mundo ali numa resenha e por isso que não foi feita a cobrança até agora. Por exemplo, o Bruno Santos, ele tá ali, ó, dentro da meia-lua, né? Ele tá dentro da meia-lua, lugar onde ele não pode ficar na cobrança do pênalti. Agora o árbitro pede para esperar, ele faz o sinal para aguardar. Eu acho que ele tá tendo um papinho ali com o Thiago Ramos de Oliveira. Não, o Thiago Ramos não, o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Mas pelo jeito confirmou o pênalti mesmo, ele já está tá confirmado. Encaminhando. Tá confirmado o pênalti, Anderson. Tá confirmado. É que o Coffee resolveu aparecer agora, hein? Pênalti para o Náutico. Vinícius na bola. Tá autorizado, partiu de perna direita, bateu. Inacreditável, Dalberson! O Vinícius bateu no canto direito. Dalberson voou, fez a defesa, salva o Guarani de tomar o gol. Continua 2-0. E lá merecendo a equipe do Náutico pelo lado direito. Bola com o Vitinho. Vitinho olha para dentro da grande área, recua a bola. Que defesaça do Dalberson, André Luiz. E ele telegrafou, foi para a bola de perna direita, o Vinícius telegrafando, chutou forte de perna direita no canto baixo direito. O Dalberson fez uma linda defesa, evitando aquele que seria o primeiro gol do Náutico no jogo. Continua 2-0, olha o Guarani. No Guarani, a bola com o Mirandinha, ele toca a bola com o Bruno Santos, sai Muriel nos pés do Bruno Santos, segura firme, sai jogando, tem pressa a equipe do Náutico, sai jogando aqui pelo lado direito com o Arnaldo Wagner Ferreira. Que defesaça do goleiro do Guarani. Foi como se fosse o terceiro gol do Guarani. Evidentemente que tem que ser comemorada essa defesa do Dalberson, não permitindo que o Náutico encostasse no placar. Defesaça do goleiro do Guarani, adivinhou o canto. O jogador até que não cobrou mal, não. Cobrou a meia altura ali do lado, perto do poste, e o Dalberson voou para a bola e fez a defesa parcial ali. Impressionante a defesa do goleiro do Guarani, mantendo assim o time na frente, né? 2-0 com uma certa tranquilidade. Agora quem tem que se preocupar é o time do Náutico. Perdendo por 2-0, perde pênalti, é a noite do Guarani. Só tem que fazer por onde, né, Anderson? Exatamente. Agora o Dalberson caiu ali dentro da grande área, está recebendo atendimento do Departamento Médico do Guarani. O Gilberto Jeremias está falando se os jogadores de Ponte Guarani, que eles poderiam assistir dia 27 de setembro o jogo do Master do Palmeiras contra o Ouro Verde. Ademir da Guia, César Maluco, Miller, Rosemir, etc. Quem sabe aprendem a jogar, está dizendo o santista Gilberto Jeremias. Valeu demais, Giba. Tá caído, tá recebendo atendimento o goleirão do Guarani, né, André? Parece que ele se machucou no momento que fez a defesa do pênalti, mas tudo ok com o goleiro do Guarani, jogo paralisado. O Guarani ganha um tempinho aí, continua 2-0 para o Bugre nos aflitos, informando Ótica Ferrari. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em contato com a Ajuda Síndico, através do WhatsApp 19-288-9254. O e-mail atendimento@ajudasindico.com.br. Agora o Dalberson levantou, o Mirandinha desabou. Quem vai amarelar para ele, hein? Amarelou pro Mirandinha, né, André? Amarelou para o Mirandinha, mais um amarelo no jogo, terceiro, segundo para jogadores do Bugre. Mirandinha, camisa 11 amarelado, e mais uma nota da assessoria de imprensa do Guarani. Eles estão passando aqui que o jogador Lucas Justin foi substituído no intervalo porque ele apresentou um quadro gripal nos últimos dias e por isso foi substituído no intervalo da partida. Alteração no Guarani, saiu ele, o Mirandinha, por isso que ele desabou ali, né? Deu uma miguezinha para a entrada do número 21, que é o Cauã Jesus. É isso mesmo, André? Isso mesmo, foi embora Mirandinha com a 11 amarelada, entrando o 21, Cauã Jesus, com a camisa número 21, ele que é o Cauã Jesus, ele que entra no lugar do Mirandinha, atacante. É a segunda alteração processada pelo técnico Matheus Costa na equipe do Guarani, informando
Biguá Alimentos. E vem descendo a equipe do Náutico, bola jogada com o Vitinho, Vitinho faz o domínio, já joga aqui pelo lado direito com o Arnaldo, toca na frente com o Vitinho, chega a marcação em cima dele do Isaac, ele devolve a bola com o Arnaldo vem a marcação do Emerson em cima dele, ele vai puxando para o meio, toca a bola ali com o jogador que é o Wanderson perde a bola, sai jogando Isaac, sai jogando na bola com o Diego Torres já toca com o Bruno Santos, a marcação do Igor Fernandes em cima dele, o Bruno Santos dá um tapa na bola, pro JP Galvão, faz o lançamento pro Cauã Jesus na frente, chega a marcação do Raimar, leva melhor o lateral da equipe do Náutico, sai jogando defensivamente com o Igor Fernandes, virou o zagueiro o Igor Fernandes, né, o Wagner Ferreira? Como você disse, o Raimar é um lateral. Exatamente, levou o grandão lá, o Igor Fernandes, para a zaga e o Raimar, que é lateral de ofício, ficou na dele. E o Guarani fez essa alteração. Olha só, olha aí. Lá vem descendo o Bruno Santos, perdeu a bola pro Igor Fernandes. Manda lá, ô Wagner. E o Guarani faz essa alteração, né? O Mirandinha pelo Cauã. O Cauã é um jogador de beirada também, né? Mais ou menos o mesmo estilo do Mirandinha. No contra-ataque pode ser útil pro Guarani para tentar surpreender o Náutico aí com o terceiro gol. E agora o Alan Santos dá uma espanada na bola, o JP Galvão tenta evitar a saída, toca na cabeça dele, saiu a lateral para a equipe do Náutico. Já bateu, bola com o Raimar, ultrapassa a linha aqui, divide o gramado, na realidade é o Vinícius que está na bola ali. Vinícius toca no círculo central como se estivesse começando o jogo agora, o Matheus Silva vira para a direita, quem faz o domínio é o Arnaldo, encostou na bola ali o Hugo Borges, o Arnaldo toca mais atrás com o Matheus Silva faz o domínio, o Náutico todo no campo de ataque nesse momento, o Guarani recua bastante nesse momento, vai descendo o Igor Fernandes, toca na frente com o jogador que é o Raimar toca lá com o Wanderson com o Raimar, chega a marcação do Rafael, chegou na bola, coloca para fora. Em lateral para a equipe do Náutico, lado canhoto, próximo ali a bandeira de escanteio. O Raimar já está tomando a distância, vai fazer o arremesso lá para dentro da grande área, 16, estamos chegando a 17 minutos desse segundo tempo. Continua 2-0 para o Guarani, torcedor bugrino está fazendo a festa. Ele faz o arremesso, o Raimar para dentro da grande área, sobe de cabeça o Rafael. Bola sobra com o Vinícius, Matheus, explode no Diego Torres, tentou complementar ali, Vitinho, tira a zaga do Guarani. Sobra. Olha ali, agora o Cauã Jesus dá um lençol, não deu certo não. A bola saiu, é lateral para a equipe do Náutico. Pressão da equipe de Recife, André. Pressão da equipe do Náutico que quer o primeiro gol do jogo. Continua 2-0, o Bugre vence nos aflitos, informando Clube Concórdia. E agora o Matheus Silva tem liberdade, bateu pro gol, bateu para fora. Alteração no Guarani, vem duas alterações, André. Tá entrando camisa número 16, o Renan Castro. Vamos ver aí as alterações. O 19 também tá entrando no Guarani. Tá saindo o 9, que é o Bruno Santos. O 19 é o Júnior Brandão. E o 16 do Guarani tá entrando. Vamos ver aí quem tá saindo na equipe do Guarani para a entrada do 16. Já te confirmo quem saiu e entrou o jogador camisa 16, Renan Castro. Tá, então em campo o Júnior Brandão, camisa número 19, e também o número 16, o Renan Castro, correto? Saiu o Isaac, é isso? Saiu o camisa número 8, Isaac, para a entrada do 16, o jogador Renan Castro. Duas alterações processadas pelo técnico Matheus Costa no Guarani, informando Prado, corretora. Daqui a pouco o Wagner Ferreira fala, porque o lançamento feito por Júnior Brandão antecipou o Igor Fernandes, sai jogando a equipe do Náutico com o Vinícius, ele errou o pênalti, o capitão da equipe do Náutico, toca a bola com o Vitinho faz o domínio, chega a marcação, é o Hugo Borges, a marcação do Emerson, incessantemente ali do ladinho do Hugo. Toca a bola agora sim, o Wanderson dentro da grande área pro Vitinho fez, então fazer o cruzamento, tira, Emerson complementa, JP Galvão. Chutou na frente, chega o Igor Fernandes, ele toca a bola ali com o Hugo Borges, na frente com o jogador que é o Vitinho tentou fazer o corte, bateu em cima do Kelvin, tenta sair jogando o Diego Torres, é falta. Falta do Vitinho em cima do Diego Torres, campo defensivo do Guarani, falta para o Guarani. Wagner Ferreira, duas alterações, saída do Isaac e do Bruno Santos, as entradas do Renan Castro e também do Júnior Brandão. O Isaac não estava mal no jogo, né? Tá certo que muito mais defensivo do que apoiando o seu ataque. Diante
estratégia traçada pelo treinador. Estava bem o Isaac. Mas, naturalmente, nessa altura do jogo, 20 minutos do segundo tempo, cansado, ele bota o Renan, que também é um jogador de marcação, né? Ele é lateral esquerdo, e, portanto, para reforçar o sistema defensivo do Guarani. E no ataque, Brunão, já meio cansadão, né, nesse momento do jogo, meteu o Júnior Brandão, que, quem sabe, descansado, sangue novo, pode aproveitar um contra-ataque aí e definir o jogo. É isso aí. E vem descendo a equipe do Náutico. Bola jogando ali com o Wenderson. O Wenderson vem descendo a marcação do Júnior Brandão de longe. Ele faz um toque bem esquisito pro Vitinho. Consertou, toca mais atrás com o Matheus Silva. Matheus Silva já joga do lado direito a bola com o Arnaldo. Chega a marcação do Emerson em cima dele. Mais à frente ele faz o toque. Era pro jogador do Náutico. O Vitinho caiu. O árbitro marcou falta. Na realidade, quem marcou a falta foi o auxiliar. Correto, André? Correto, foi auxiliar o assistente 1, o André Luiz de Freitas, que marcou a falta, favorecendo a equipe do Timbu no ataque, que vai levar perigo à meta do goleiro Dalberson. Falta para a equipe do Náutico, lado direito, é um mini escanteio, mais aberto, tá na bola. O Hugo vai amarelar para alguém do banco do Guarani, é isso? Isso mesmo, amarelou aí para alguém do banco do Guarani. Vamos ver se dá para confirmar. Eu acredito que seja para o técnico Matheus Costa. Eu acho que foi para ele mesmo. Amarelinho para o técnico do Guarani. Autorizado, faz a cobrança, o Hugo Borges coloca a bola para dentro da grande área, sobe Rafael de cabeça. Dá um totozinho na bola, a bola vai saindo lá do lado canhoto, em lateral para a equipe do Náutico. O Raimar já pega na bola, joga mais atrás com o Igor Fernandes, está pedindo a bola, o Wenderson bate na mão ali, toca para mim, já recebeu o Wenderson vai virando ali do lado canhoto para o lado direito, a bola com o Arnaldo, vem a marcação do Emerson em cima dele, ele já toca mais à frente com o jogador do Náutico, que é o Hugo, faz o cruzamento, chegou o Matheus Silva de surpresa, bate para fora! Apareceu de surpresa o zagueirão dentro da grande área, pegou embaixo da bola por sorte do goleirão Dalberson, André. Por muita sorte para o Dalberson, pegou muito embaixo na bola o Matheus Silva, a bola foi por sobre a meta do goleiro do Guarani, tiro de meta para o Bulgar, que não tem pressa, continua 2-0, o Guarani vence nos aflitos, informando a ajuda síndico. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Wagner Ferreira, 22 minutinhos e meio, 2-0 para o Guarani. O Náutico já perdeu o pênalti. Agora o ataque contra a defesa, né? O time do Náutico todinho em cima do Guarani, empurrando o Guarani para o seu campo de defesa. Mas, por outro lado, o Guarani suportando bem até o momento. O Náutico não está conseguindo nada. Alça a bola na área, a zaga do Guarani tira. E então está muito congestionado. O Guarani está fazendo um sistema de marcação como ele tinha sofrido contra a Ponte. Justamente está fazendo isso que a Ponte fez com ele, está fazendo contra o Náutico. Agora, ele precisa tomar muito cuidado. Por enquanto, tudo dentro do programado. Agora, tomar cuidado para não tomar o gol. E o empate já passa nem pensar para o torcedor do Guarani. Vencendo por 2-0 com 23-24 do segundo tempo, tem mais que começar a comemorar a primeira vitória na segunda fase do campeonato. E a equipe do Náutico vai trabalhando. Aqui pelo lado direito, o Matheus Silva. Ele dá o tapa pro Hélio Borges. Hélio Borges, a marcação do Emerson em cima dele. Ele toca do ladinho com o jogador que é o Vinícius. Vinícius com o Arnaldo. Arnaldo toca lá dentro da grande área. A bola com o Hélio Borges. Chega, Diego Torres. Rouba a bola, toca do ladinho pro Renan Castro. Renan Castro de perna canhota, bate na frente, tá buscando o Júnior Brandão. Subiu de cabeça o Matheus Silva. Dá um totozinho na bola, sobra com o Igor Fernandes. Igor Fernandes toca esquisito a bola pro Matheus Silva. Chega o Emerson na marcação, dá um toque na bola, saiu, é lateral para a equipe do Náutico. Já bateu. Bola jogada com o Wenderson com o Arnaldo. Arnaldo com o Matheus Silva devolve a bola com o Arnaldo. Vem descendo a equipe do Náutico pelo lado direito. Ele deixa a bola com o Hélio Borges. Hélio Borges toca com o Arnaldo. Tentou fazer a devolução. Tava lá o Diego Torres no carrinho. Chegou o Wenderson lá. A bola vai sobrando com o Arnaldo. Arnaldo mais atrás com o Matheus Silva. Matheus Silva
tenta sair jogando a equipe do Náutico. O Vitinho faz uma jogada agora em cima do Emerson, faz o break, toca mais atrás com o Matheus Silva mais à frente com o Anderson. A equipe do Náutico vem descendo pela direita, ele toca para ninguém, chega, David Brasil, batendo nas costas do Kelvin, vai sobrando a bola para o jogador do Náutico, recua meio esquisito, chega o Igor Fernandes faz o domínio, a marcação do Cauã Jesus em cima dele, ele já toca a bola com o Vinícius devolve a bola para o Igor Fernandes vai trabalhando ali no setor defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Constar Informática, a sua melhor solução em vendas corporativas. WhatsApp 19-99-374-7996. E vem o Náutico, trabalhando ali pelo setor canhoto, toca a bola com o Vitinho, toca com o Samuel dentro da grande área, vai fazer o gol inacreditável a defesa do Dalberson. Mais uma vez o arqueiro do Guarani frente a frente com o Samuel, ele fez a defesa, a bola saiu, escanteio para a equipe do Náutico, André Luiz. E numa linda defesa do Dalberson, num lastro de elasticidade e também reflexo, o chute forte do Samuel de endereço certo, o goleiro do Guarani tirou, olha o escanteio. Escanteio cobrado, sai Dalberson. Segura firme o arqueiro do Guarani, sai jogando com o Emerson pelo setor canhoto, ele faz o lançamento na frente, tá buscando o Cauã Jesus, o Arnaldo faz a proteção, o Muriel teve que sair do gol, faz a finta em cima do Cauã Jesus, toca mais à frente com o Anderson devolve com o Arnaldo mais atrás, sai jogando a equipe do Náutico, Wagner Ferreira, que defesaça, mais uma do Dalberson no jogo. Vai se transformando no herói do jogo, né? Defende um pênalti, faz uma série de defesas. E, portanto, se o Guarani, né, conseguir aí o resultado que tudo indica que vai conseguir, méritos aí, principalmente para o seu goleiro. O Dalberson foi contratado para isso, né, para resolver um problema crônico ali da meta do Guarani. Tá entrando o número 13 na equipe do Náutico, André. Tá entrando o número 13, o jogador Índio, já te confirmo quem saiu do Timbu. Pô, o cara é zagueiro. Nessa altura, o Náutico não precisa de zagueiro. Sim. Eu acho que ele vai dar uma adiantada no Igor Fernandes, né, que ficou preso lá na zaga. Mas, daqui a pouquinho a gente vê quem saiu. A bola tá com o Guarani, Diego Torres, no setor defensivo, recua com o David Braz. David Braz toca a bola lá na frente com o Kelvin faz o domínio, já joga. Matheus Silva saiu? Matheus Silva foi embora com a 25, 13 Índio, tá no jogo. Mais uma alteração processada pelo Hélio dos Anjos na equipe do Náutico, informando Prado Corretora. Aí então a saída do Matheus Silva para a entrada do Índio, camisa número 13. Sai jogando a equipe do Náutico. Bola jogada lá pelo lado canhoto com o Vinícius. Vem a marcação do Cauã Jesus. O Vinícius vai levando, tem espaço. Agora chega o JP Galvão, ele toca do lado. Para o Raimar faz a falta em cima do Kelvin. Pelo lado direito, setor defensivo, tá caído o jogador do Guarani, André Luiz. O Kelvin valoriza ali a falta que levou do atacante da equipe do Náutico e mais uma alteração no Guarani, tá indo embora a camisa número 10, Diego Torres, para a entrada do 15, o Cadi, mais uma alteração processada pelo técnico Matheus Costa no Bugre, que vence bonito nos aflitos 2-0, informando Ajuda Síndico. Wagner Ferreira, já que o Kelvin tá caído, agora o Diego Torres está saindo para a entrada do Cadi, já pode analisar essa alteração do técnico, o Matheus Costa, por gentileza. Tava bem o Diogo Torres também no jogo, hein? Não tanto assim na armação das jogadas, que, né, ele é um meia de ofício, mas porque estava ajudando muito a defesa ali pelo lado esquerdo, então não estava comprometendo, não. Agora o Matheus entende de fechar a casinha, né? O Diogo é um meia, e o Cadi é um jogador de marcação, então reforça realmente o sistema para fechar de uma vez, não permitir nada para o Náutico. E no Náutico, a entrada do Índio. Esse Índio não é aquele que jogou na Ponte, nem aquele que jogou no Guarani, nem se não me engano, o Léo Oliveira da Ponte também tem o apelido de Índio. Não é nenhum deles. Esse Índio é da base do Náutico. Mudou. Mais uma no Clube Náutico Capibaribe. Ali dos Anjos, cede mais uma alteração, foi embora o jogador, camisa número 8, Marco Antônio, para a entrada do atacante 70, Igor Bolt. Igor Bolt está no jogo, Marco Antônio foi embora, informando a Eletrolar.
E o Náutico trabalhando lá no setor defensivo, o Anderson, ele jogou a bola para ser cobrado o tiro de meta novamente pelo goleirão Muriel. Sai jogando agora a equipe do Náutico com o Anderson. O Anderson vem ali, o Júnior Brandão faz a marcação à distância, ele toca do lado com o Índio. Índio passa ali, a linha que divide o gramado, a equipe do Náutico tenta chegar no campo de ataque, faz o lançamento na frente, era pro Igor Bolt, chegou o David Braz. Mas recupera a bola de novo o Índio toca na frente, a bola era do gol. Náutico, chegou o Renan Castro, atrapalhou a jogada do Arnaldo, já bateu. Sai jogando ali, chega o Alan Santos, eu achei falta, o árbitro mandou continuar, segue o jogo. Bola vai sobrando com o Igor Fernandes no círculo central, ele dá o tapa pro Raimar lá no setor canhoto, vem a marcação do Cauã Jesus, ele tentou fazer o cruzamento, desvia no Cauã Jesus, sobra com o JP Galvão, sai jogando com o Kelvin faz a fita em cima do Samuel, tenta sair jogando a equipe do Guarani, a bola desvia no Samuel, sai em lateral para a equipe do Guarani. Quem tá mandando mensagem aqui, o Beto Bassan, comentários precisos do Wagner Ferreira, tá elogiando os seus comentários o nosso amigo Beto Bassan, Vagnão. Bondade do Beto Bassan, é companheiro de equipe da Web Rádio Grego, todos têm a sua competência, estamos juntos. Grande Beto, grande Wagner Ferreira, é o nosso presidente, é a nossa presença ilustre, como eu falo sempre, Rádio Grego, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado, 272, telefone 3231-3299. E vem descendo a equipe do Náutico pelo lado direito, bola com o Vitinho de perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola vai passando por todo mundo, faz a proteção, JP Galvão, a bola sai. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Manda! Público pagante, 15.311 para uma renda de R$ 704.456 o seu salário, Anderson. Repetindo, público pagante, 15.311 para uma renda de R$ 704.456. Até aqui, Guarani 2, Náutico 0 nos aflitos, informando Conquistar Informática. Tá aí, como você descobriu que eu ganho isso, André? A gente sabe, né, Anderson? A gente sabe. É só olhar para o caboclo que a gente sabe. É, eu sei. Lateral para o Guarani, lá do lado direito, vai fazer a cobrança, JP Galvão, ele manda na frente, Cauã Jesus tenta fazer o domínio, chega o Júnior Brandão, desvia no Igor Fernandes, é mais um lateral, manda André Luiz. É um pouquinho mais que o Wagner, Wagner é 700 mil por mês, você é 704. Tá certo, isso salário pago pela Rádio Grego, né? Exatamente. Exatamente. Tenta sair jogando o Guarani, a bola desvia no Júnior Brandão, saiu, é lateral para a equipe do Náutico, já bate o Raimar, ele bate, sai jogando com o zagueirão que é o Índio, toca do lado com o Arnaldo tenta sair jogando pelo lado direito, bola com o Hélio Borges nos pés do Alan Santos, toca ali com o Cadi tentou fazer a entrega rápida, entregou nos pés do Hélio Borges, que toca do lado com o Igor Fernandes, a equipe do Náutico tenta sair jogando, bola jogada lá pelo setor canhoto, a equipe do Náutico vem descendo com o jogador que é o Vinícius da canhota, vem puxando no meio, já joga com o Vitinho, a marcação do Alan Santos em cima dele, o Vitinho mais atrás, toca ali com o jogador do Náutico, que é o... Quem que é o 18 do Náutico? Eu tô enxergando mal ou tô vendo o número 18 do Náutico ali? Aqui do lado direito, quem que tá jogando? Auremir. Vamos ver aí quem saiu no Náutico. Mas ele entrou? Não, vamos ver direitinho. Tá caído o Vinícius ali. Eu acho que não... Eu marquei... É 13, não é? É o 13, é o Índio, né? Eu não vi o 18 entrar não, viu? Não é o 18, não. É o 16. Não é 16 também. Mas vem descendo a equipe do Náutico, faz cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, sobra com o Raimar, bateu de fora da área, a bola vai passar, passa lambendo o poste esquerdo do Dalberson e vai para fora. Por pouco, muito pouco, mas estava marcado posição de impedimento, André Luiz. Já não valia mais nada no ataque do Náutico, que quase resultou no primeiro gol do Timbu no jogo. Impedimento marcado pelo assistente André Luiz de Freitas do Paraná. Lance favorável. Guarani continua 2-0. Bugre vence. Bonito nos aflitos. Informando o Clube Concórdia. Passou perto, hein? Jornada Esportiva da Grego, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo.
Jogados 34 minutos, segundo tempo, o Estádio dos Aflitos, o placar está desta maneira. Náutico 0, Guarani 2. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. E vem descendo o Náutico lá pelo setor canhoto, bola com o Vinícius, passou para receber dentro da grande área, é o Igor Bolt, chega na marcação, David Braz, sai jogando com o JP Galvão, ele toca a bola ali, não quer saber de brincadeira, dá um chutão na frente, vai sobrando tranquilamente para o Igor Fernandes, já encostou para receber o Anderson dá um tapa na frente, a bola com o Vinícius faz a proteção, o Kelvin faz a falta. Não, continua, é vantagem, bola com o Raimar, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe Renan Castro de cabeça, e agora chegou de fora da área, o Índio bateu mal. Muito mal, pegou de fora da área, a bola saiu, é tiro de meta para o Guarani, André. O Índio veio na velocidade, chutou forte de perna direita, a bola esquerda de Dalberson, que apenas observou, não tem pressa alguma, porque o Guarani vence bonito nos aflitos 2-0, informando Prado Corretora. E o Índio é nosso. Ou não? Ô Wagner, você já viu o Índio jogando contra o Índio? Já viu, né? Tá aí. Bateu o tiro de meta o Dalberson, de perna canhota, faz o lançamento, tá buscando o Júnior Brandão, sobe o Igor Fernandes de cabeça, chega aqui também na marcação, o jogador que é o Hélio Borges, a bola sobra com o Arnaldo, recua com o Índio tenta sair, chega o Júnior Brandão na marcação, ele toca com o Anderson, meio esquisito na marcação, o Cadia, ele é show, o Igor Bolt ultrapassa a linha aqui de gramado, já dá o tapa lá do lado canhoto, a bola com o Vinícius, tá passando o Raimar, a marcação do JP Galvão, ele faz o cruzamento do Vinícius, toca de cabeça o David Braz, chega o Renan Castro, evita o escanteio, coloca a bola em lateral pro Náutico, tem pressa, bate o Arnaldo, espera a chegada aqui do Anderson, o Anderson já recebe, chega a marcação do Emerson, chega Kelvin! Ele adianta e sai jogando a equipe do Guarani com o Cauã Jesus. Cauã Jesus faz o giro, faz o lançamento no peito do Igor Fernandes. Mata no peito, põe no chão, já toca a bola com o Igor Bolt. É grande, hein? Toca lá na frente com o Vinícius. Tá passando o Igor Bolt, o Vinícius vira da canhota para a direita, tá fazendo o lançamento pro Arnaldo, faz o domínio de perna direita, chega a marcação do Renan Castro. Ele faz o cruzamento de perna canhota. É a bola pro Samuel, chega Rafael! Complementa ali, o Cauã Jesus tirou, mas nos pés do Índio. Pressão total do Náutico nesse momento. O Arnaldo faz o cruzamento, chega Alan Santos de cabeça. A bola sobra com o Anderson, tocou errado, a bola nos pés do Emerson. Faz o lançamento pro Júnior Brandão, tá chegando o Igor Fernandes, chega Igor Fernandes! Vai o Moriel evitar a saída de bola e evitou, hein? Chegou ali na bandeirinha de escanteio, ficou caído o Igor Fernandes, sai jogando a equipe do Náutico no setor defensivo com o Índio. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Consórcios e seguros, pelo WhatsApp 997-9486. Entenda a sua casa de consórcio hoje mesmo. O Náutico tenta sair jogando lá pelo setor canhoto, a bola com o Vinícius, chega a marcação do JP Galvão em cima dele, ele chega no círculo central, ele estava lá na canhota, ele ameaçou vir para a direita, tá voltando para a canhota de novo, ele faz o toque com o Igor Bolt, faz o domínio, o JP Galvão chega na marcação, ele toca a bola com o Vinícius, chega Rafael! Coloca a bola, manda a bola lá pra galera. Que bancada, manda, André. Você falou agora do Igor Bolt, você já imaginou uma trombada em alta velocidade de Igor Bolt, uma dividida com Ryuta Takahashi? Seria a mesma coisa que uma carreta com 5 toneladas e um fusquinha. E agora o Náutico vem descendo, Vinícius bateu, explode a bola no Cadinho, chega JP Galvão, furou, Kelvin, tira de qualquer maneira o Cauã Jesus. Tentou fazer domínio o Índio, Muriel, Wagner Ferreira, pressão total da equipe do Náutico. Já dizia minutos atrás, né? Ataque contra a defesa. E o Guarani vai saindo bem porque adotou essa estratégia desde o começo do jogo e está se dando bem. Se for feliz até o final do jogo, parabéns a todos, ao técnico, a todo mundo que tomou essa atitude, ganhando na casa do adversário com autoridade por 2-0. Mas corre um sério risco, né? Porque, como você disse, pressão total. E vem de novo a equipe do Náutico. Bola com o Igor Fernandes, toca com o Igor Bolt, chega na marcação, JP Galvão. O Igor Bolt faz o giro. Ele parou na frente do JP Galvão, pedala daqui, pedala dali, tá esperando o Raimar passar, toca do ladinho. Toca com o Raimar. Raimar vem descendo, faz o break de novo, a marcação do Cauã Jesus, toca com o Igor Bolt. Tentou fazer a evolução pro Raimar, tava o JP Galvão. O Raimar ainda assim pega a bola, toca com o JP Galvão, devolve a bola com o Vinícius, a marcação em cima dele é do Rafael, ele faz cruzamento pra ninguém.
Tiro de meta para a equipe do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Amarelou para o goleirão, é isso, André? Amarelou para o Dalberson. E o detalhe que no banco de reservas do Náutico, o Hélio dos Anjos está com uma cara de pouquíssimos amigos, Anderson. Não tá gostando nada, o JP Galvão tá caído lá dentro da grande área e amarelou para o Dalberson, goleiro do Guarani. Agora levantou o JP Galvão, tá tudo legal com ele. 39 minutinhos e meio, segundo tempo de jogo, tá 2-0 pro Guarani. Wagner Ferreira, tá legal, tá mantendo assim. Do jeito que tá, fechando a casinha, do jeito que tá o Guarani, vai ser difícil do Náutico fazer o primeiro e também o segundo. Na entrevista de qualquer jogador, qualquer comissão técnica do Náutico, eles vão dizer que não era uma tarde e noite feliz do time do Náutico. Vão dizer que tiveram posse de bola, chances, pênalti perdido, goleiro fazendo boas defesas. Então, pode ter que dar mérito para a estratégia do Guarani. Vamos dizer, antijogo, não tem nada a ver. O Guarani fez 2-0, fez a parte dele e agora está se defendendo. Com autoridade, diga-se de passagem. É só não vacilar aí que vai levar. Estamos aí com 40 minutos do segundo tempo. Vacilar que a vitória tranquila não digo tranquila, vitória assegurada para o Guarani, uma vitória importantíssima. Agora merecendo o Náutico, Igor Bolt fez o lançamento, estava buscando o Vitinho, mas a bola fica tranquilamente nas mãos do goleirão Dalberson. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Todo o seu look perfeito na Ótica Ferrari. Melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Vale Lux, Interloco, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino, 925, na Princesa do Oeste, 1165. Envelhecendo o Guarani, envelhecendo o Júnior Brandão, fez o cruzamento, tira de cabeça o Igor Fernandes, Raimar, complementa, sai jogando na moral com o Anderson. Anderson tem liberdade ali pelo setor defensivo, pela meia esquerda, ele toca mais à frente, a bola com o jogador que é o Vinícius, ultrapassa a linha que vídeo gramado, chega a marcação JP Galvão, ele toca na frente, chega Rafael. Alivia para o Guarani, mas sobra nos pés do Raimar. Raimar da canhota, vira para a direita com o Arnaldo. Faz o domínio lateral da equipe do Náutico. 41 minutos passados desse segundo tempo. Merecendo o Vitinho. Na idade era o Hélio Borges. Renan Castro. Chega na bola, coloca para fora, é lateral para o Náutico. Já bateu ali para o jogador que é o Anderson. O Anderson está na marcação em cima dele. O jogador que é o Cadir, recua com o Índio devolve a bola com o Anderson. O Anderson vem descendo, a equipe do Náutico tenta sair pelo setor direito. Bola com o Anderson, faz o cruzamento lá na frente com o Hélio Borges, tocou de calcanhar, a bola saiu. É lateral do Guarani. Lateral do Guarani, não tem pressa nenhuma, 42, estamos chegando nesse segundo tempo. André Luiz, o Hélio dos Anjos, parece um leão ali na área técnica. Ele tá parecendo o mascote do Esporte Clube do Recife. Rapaz, aí é adversário, hein? Agora já bateu, já recupera a posse de bola o Náutico. Vem descendo com o Raimar, ele toca na frente com o Igor Bolt. Tem liberdade, agora chega o JP Galvão. Caiu o Igor Bolt, continua o jogo. Sai jogando o Cauã Jesus. Na boa, pelo lado direito, ele faz o break, passa ali, batido. O jogador, o Samuel, ele toca com o JP Galvão. Toca na frente com o Emerson. Sai, Muriel. Faz a defesa, mas já havia sido marcado falta lá atrás e amarelou, eu acho que para o Samuel, em cima do JP Galvão. É isso mesmo, André? É isso mesmo, amarelou para o camisa número 70. 34? 34 amarelou para o nigeriano. Samuel. O Samuel está amarelado. Mais um amarelo no jogo, mais um para jogadores do Clube Náutico Capibaribe. 34, confirmando a você, Samuel amarelado, informando ajuda síndico. E agora chega lá o Igor Bolt, tenta levantar o JP Galvão, fica aquele empurra. O Beto Teixeira tá falando que se terminar 2-0, o Guarani termina dentro dos dois do grupo nessa rodada. Exatamente, Beto. Entra no páreo de novo o Guarani. Sofreu a derrota dentro de casa, tá indo buscar. E detalhe, hein? Como o Wagner Ferreira já colocou aí na nossa jornada, o Guarani tá quebrando 2 tabus. O Náutico, há 13 jogos, não perde na Série C. E o tabu do Guarani vencer a equipe do Náutico nos aflitos de 36 anos.
em 89, né? Em setembro de 89 foi a última vitória do Guarani, jogando na Ilha dos Aflitos. Tá bonito na frente do placar, sai jogando a equipe do Náutico, bola com o Igor Bolt, chegou ali, o JP Galvão tentou segurar, agora chega o Kelvin, passa também o Igor Bolt no ciclo central, tá passando o Arnaldo, já recebe o lateral, 44 minutinhos, segundo tempo, 2-0 pro Guarani, vem descendo o Náutico, pelo lado direito, Arnaldo, chega a marcação do Emerson, recua mais atrás, bola com o Anderson, ele dá o tapa o Igor Bolt, tá passando o Raimar, ele prefere tocar a bola com o Vinícius. Vinícius faz o domínio de pé na direita, faz o lançamento pro Vitinho aqui do lado direito, a marcação do Renan Castro, ele cruza de perna canhota, sobe de cabeça o Rafael, complementa o Kelvin, meio estranho, hein? O Emerson tenta sair jogando, a bola sobra com o Vitinho, vai bater daí, ameaçou bater, fecha a porta do Emerson. Toca para trás com o Anderson com o Arnaldo, faz cruzamento para dentro da área, tira de cabeça David Braz, sobra a bola com o Cauã Jesus. Chega a marcação do Raimar em cima dele, tocou pro Júnior Brandão, tocou errado. A bola com o Igor Fernandes, toca a bola com o Raimar, a equipe do Náutico merecendo pelo setor canhoto, bola com o Igor Bolt, ele para, olha para dentro da grande área, ameaça fazer o cruzamento, chega o Kelvin na marcação, toca com o Vinícius, bateu de fora da área, espalma, Wanderson complementa, Renan Castro! Mais uma defesaça do goleiro do Guarani, André! Linda defesa do Alberson, evitando aquele que seria o primeiro gol do Náutico, mais 7, vamos até 52 nesta segunda etapa. Vamos até 52 minutinhos, bola jogada dentro da grande área, Samuel sobe, o Rafael, a bola sobra com o Vinícius, toca mais atrás com o Índio dá um tapa na bola, do lado direito com o Arnaldo, ele faz a finta em cima do Emerson, ameaça bater, vai levando para o meio, toca do ladinho com o Vinícius joga na direita, a bola com o jogador que é o Hélio Borges, vem o Renan Castro na marcação, ele leva na linha de fundo, cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, o Igor Bolt segura da Alberson, subiu no segundo andar o Igor Bolt, mas estava ligado, fez a defesa do goleirão do Guarani, André. E no cruzamento que veio pelo setor direito, Igor Bolt subiu no terceiro andar, testou forte, bem postado, o Alberson fez a defesa e já repôs. Continua, finalzinho de jogo dos aflitos, Guarani vence 2-0, informando Ótica Ferrari. Vamos até 52, já passamos dos 46 minutos, vem o Náutico de novo, bola na direita, bola com o Arnaldo, grande Cláudia Luca, tá acompanhando a nossa transmissão mais uma vez, bola com o Hélio Borges, fez o cruzamento, inacreditável, Dalberson com os pés, coloca a bola pra fora, é escanteio pro Náutico, André. No cruzamento pelo setor direito, a bola tinha endereço certo. Se no reflexo, Dalberson não colocasse a pé esquerdo na bola, seria o primeiro gol do Náutico no jogo. É escanteio, lado direito, vem para a cobrança Hélio Borges na bola. Já fez o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça ali o Rafael, a bola vai sobrando com o Raimar, ele dá dentro da grande área, faz a finta, toca mais atrás com o jogador que é o Índio com o Anderson vai virando para a direita, aqui no segundo desse lado é o Hélio Borges, chega na marcação dele o Cadir, ele vai bater de perna canhota, bateu, a bola sobra com o Samuel, vai fazer, segura Dalberson! Segura firme o arqueiro do Guarani, Wagner Ferreira. Já estamos aí vendo um grande candidato para o craque da Grigo hoje, hein? Esse quadro aí, o craque, tem candidato certo, né? O Dalberson está salvando o Guarani aí de tomar o gol de empate, até é impressionante. O que está jogando o goleiro do Guarani e, evidentemente, que vai merecer os nossos votos, sem dúvida alguma. A Maria Elisa, esse inacreditável é ótimo. E vem o Náutico. Bola jogada com o Índio. A equipe do Náutico praticamente na intermediária de ataque para frente. Bola com o Arnaldo, recua, bola com o Índio faz o domínio, chega a marcação do Cadinho em cima dele, ele devolve a bola com o Hélio Borges, chega na linha de fundo do lado direito, ameaçou fazer o cruzamento, fecha a porteira ali o Emerson. O Hélio Borges recua mais atrás com o Índio parou, toca do lado com o Anderson vem descendo o Guarani todo, fechado dentro da grande área, toca a bola, a equipe do Náutico, o Índio fez o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Samuel, a bola passa sobre o gol e vai para fora. Na primeira falha do goleirão do Guarani, ele saiu, não achou nada, o Samuel talvez não esperava o furo do goleirão do Guarani, cabeceou, a bola foi por cima, salva o Guarani de tomar o primeiro gol, André. E no cruzamento que veio pelo setor direito, subiu no terceiro andar Samuel,
Saiu muito mal do gol da Alberson, mas, como você bem disse, o atacante não esperava, acabou testando por sobre a meta do goleiro Bugrino. Sorte para o Guarani. Finalzinho de jogo dos aflitos, o Guarani vai vencendo por 2-0 o Clube Náutico Capibaribe, quebrando um tabu que desde 1989 o Guarani não vencia nos aflitos, e há 13 jogos, como Wagner Ferreira bem disse, o Náutico também não perdia na Série C. E vem o Náutico, bola com o Anderson, vira na direita, quem recebeu foi o Arnaldo, faz o domínio, a equipe do Náutico, ele para, devolve a bola com o Anderson ali na intermediária, ele toca a bola com o jogador que é o Igor Bolt, mais atrás com o Igor Fernandes, vai virando para a direita com o jogador ali que é o Vinícius para, olha, fecha ali a porta do Cauã Jesus, ele toca na intermediária com o Anderson, já fecha o Cadir, do ladinho pro Igor Bolt, vai virando, não consegue entrar a equipe do Náutico, bola com o Raimar, devolve a bola com o Igor Bolt, vai bater de fora da área, que pancada, segura da Alberson! Que tijolada mandou o Igor Bolt, que defesa mais uma vez o Dalberson, André. Bem postado no meio do gol, uma paulada de Igor Bolt, fez a defesa do goleiro do Guarani e já repôs. Finalzinho de jogo dos aflitos, continua 2-0, o Bugre vence, primeira vitória do Guarani na segunda fase da Série C. Já passamos de 50 minutos, vem descendo o Hélio Borges, chega Renan Castro, coloca a bola para fora. Lateral para a equipe do Náutico. Eu tô querendo chamar o Wagner Ferreira, mas não dá um tempo esse time do Náutico no setor ofensivo. Bola jogada com o Vitinho, a bola passa, Cadi. Sai jogando com o Kelvin. Opa, Kelvin, não brinca aí não, olha aí. Bola com o Arnaldo. Arnaldo toca a bola com o Hélio Borges, chega a marcação do Renan Castro em cima dele. Ele joga na meia-lua, fez o domínio, Vinícius puxou, chega ali o David Braz, pediu a falta. Segue o jogo, Wagner Ferreira. Falta um minutinho para o Guarani garantir a vitória. Só tem que dar méritos aí, né, para a comissão técnica, a estratégia traçada que deu certo. Quem acabou conferindo os 2 gols também merece os parabéns e os cumprimentos, porque não é fácil. Diante de toda a dificuldade, né, com a casa cheia, o Náutico amplamente favorito, né, invicto aí a 13 jogos, um tabu para ser quebrado, e o Guarani consegue fazer tudo isso num jogo só. Então, tem que dar méritos aí, realmente. Alguns destaques no Guarani, vamos evidentemente enaltecer no final da nossa jornada esportiva, mas o Guarani mereceu amplamente a vitória. O Náutico pode jogar, acho que até amanhã, aí que não vai conseguir fazer gol. E tenta sair jogando lá no setor defensivo, bola com o Índio toca com o Anderson faz o domínio ali na frente da grande área, 51 minutos e meio passados, é a última subidinha do ponteiro para acabar esse jogo, a vitória do Guarani já consolidada nesta tarde de noite em Recife, no Estádio dos Aflitos. O Anderson toca do lado, bola com o Vinícius, abriu para receber lá na canhota, o Igor Bolt, chega a marcação do JP Galvão em cima dele, ele puxa, leva na linha de fundo, chega o Rafael, faz o cruzamento, Rafael no carrinho, mas a bola sobra ainda com o Igor Bolt, toca mais atrás com o Vitinho. Aí é para acabar o jogo, né, Vitinho? Mandou lá na Ilha do Retiro essa bola, André Luiz. Ele mandou lá no Rio Capibaribe. Ou no Rio Beberibe, como queiram. Tiro de meta para o Guarani, continua 2-0. O Bugre vence nos aflitos. Ergue o braço! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo na Ilha dos, no Estádio dos Aflitos. Vitória do Guarani! Volta no páreo! Tá no jogo, uma vitória importantíssima do Guarani, 2-0 frente ao Náutico. Era o bicho papão da Série C, 13 partidas invictas. Faz a festa o torcedor bugrino, faz a festa os jogadores do Guarani dentro do gramado. Detalhe, André Luiz. O detalhe que mesmo com a derrota, a torcida do Náutico enaltece o time e dando força, energia positiva para o time na sequência da Série C, mas o vitorioso, que foi guerreiro durante todos os 90 minutos da partida, foi o Guarani Futebol Clube, vitória maiúscula por 2-0, com gols de Bruno Santos e Alan Santos.
O Guarani vence a sua primeira partida na segunda fase da Série C em seu grupo C e agora divide nesse momento a liderança com a Ponte Preta com 3 pontos ganhos. Jogadores do Guarani no gramado dos aflitos se cumprimentando, muita festa por parte da torcida do Guarani presente no estádio dos aflitos e com certeza na Grande Campinas e toda a região metropolitana. E os jogadores do Náutico, cabisbaixo, vão deixando o gramado dos aflitos. Eu volto o comando a você, Anderson Rigoletto. Grande André Luiz, mandar um abraço para Maria Elisa. Valeu, Guarani. Tá elogiando a nossa transmissão. Valeu demais, Maria Elisa. A Fabiana tá aqui, ó. A Fabiana sabe tá aqui. Mandando uma ótima noite para toda a equipe. Uma ótima noite para você também. Grande Fabiana. Wagner Ferreira. Como são as coisas, né? A Série C, nesse grupo C, grupo de Ponte Preta, Guarani, Náutico e Brusque, quem joga fora, por enquanto, a terceira partida realizada no grupo, a terceira vitória de um time que joga como visitante, né? A Ponte ganhou no Brinco, o Náutico ganhou lá em Brusque e o Guarani ganhou agora jogando em Recife. É o grupo e o Guarani de quarto, nesse momento, é o líder do grupo C, no grupo C, nessa segunda fase da Série C, Wagner Ferreira. Pois é, Anderson, é o chamado grupo da morte, né? O grupo mais forte. E tanto é que muita gente chegou a cogitar de pular de um grupo para o outro, né? Para fugir do derby, aquele negócio todo. Mas futebol é isso aí, tem que ser jogado, tem que ser encarado, como você disse aí, surpreendente os visitantes, né? Ponte sai do Moisés do Carelli, vai ao Brinco, ganha do Guarani. O Náutico sai de Recife, vai a Brusque, ganha do Brusque. E o Guarani sai de Campinas, vai aos aflitos e vence o Náutico com autoridade por 2-0. Então é um grupo muito equilibrado, tudo pode acontecer ainda. Então, cabeça no lugar, naturalmente o Guarani ganhou, comemora, festeja, mas não ganhou nada ainda, vai ter que participar ainda de jogar O mais difícil, eu acho que ele já fez, né? Que é vencer o Náutico fora da casa dele. Agora ele pega o Náutico em casa, pega o Brusque em casa, pega o Brusque fora e depois o derby. Então, eu acho que o panorama que era sombrio antes da rodada de hoje passa a ser um horizonte bem aberto para o Guarani conquistar o seu objetivo. Vejam bem, ele joga em casa agora com o Brusque. Depois ele tem o Náutico em casa. Ele sai para jogar com o Brusque e sai com a Ponte. Então, o panorama realmente para o torcedor do Guarani passa a ser muito mais tranquilo do que se apresentava antes da rodada de hoje. Tá aí. Aliás, o Brusque ele joga com a Ponte amanhã, né, pela segunda rodada. E aí, ele vai jogar com o Guarani, né? Com o Guarani... Deixa eu ver aqui. Com o Guarani... Joga em casa, né, o Guarani? Exatamente. Então, o Brusque, ele joga 2 finais de semana, o Brusque joga em Campinas. Contra a Ponte e depois contra o Guarani. Tá aí. Então... Mas que essa regra, né, de jogar fora nesse grupo C, quem joga fora vence, seja quebrada amanhã na nossa jornada esportiva da Agrigo com vitória da Ponte, né? Daí fica a Ponte e Guarani ali na liderança desse grupo C e vamos tentar quebrar essa regrinha esquisita desse grupo C. Vitória do Guarani, valeu, Cláudia Luca, valeu demais. Oi, Wagner. Quando saiu a tabela os grupos, né? A gente chegou a sugerir uma união do futebol campineiro, coisa que é utopia. Mas se os dois se unissem para tirar Náutico e Brusque da parada, os dois subiriam tranquilamente. É o caso, se a Ponte tirar o Brusque amanhã, o Brusque vai para a sua segunda derrota. E, evidentemente, que se o Brusque tirar alguma coisa do Náutico, lá no Recife, então, vejam bem, tá tudo para Guarani e Ponte subirem, seria o melhor dos mundos, né? Ô Wagner... inconscientemente, essa utopia está acontecendo, né? Está acontecendo porque, como você bem disse, a Ponte ganha amanhã e depois o Guarani vence o Brusque, praticamente Brusque e Náutico estão fora da parada, vai ficar Ponte e Guarani. Vamos torcer para que isso aconteça, vai ser um fato inédito. E os dois times subindo nesse grupo, é fato que, se os dois, né, ou Ponte ou Guarani subirem, os dois subirem nesse grupo, um
deles, né? Quem terminar em primeiro faz a final do campeonato. Quer dizer, é tudo de bom, né? Mas, lógico, nós temos 6 jogos nessa fase. O Guarani já jogou 2. Perdeu em casa, recuperou aí, jogando fora de casa. A Ponte joga amanhã, a partir das 19 horas, a bola vai rolar no Majestoso, Jornada Esportiva da Grigo, às 18h30, estaremos lá no Majestoso, eu, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi e Lemão Zanqueta. Mas, falando desse jogo, dessa vitória do Guarani, 2-0, frente à equipe do Náutico, gols anotados pelo Bruno Santos aos 21 do primeiro tempo e aos 24, 3 minutinhos depois, o Alan Santos, capitão da equipe, colocou a bola para dentro do gol do goleirão Muriel, fazendo 2-0 para o Guarani, e depois soube segurar, soube se comportar, uma belíssima partida do goleirão Dalberson. Mas é isso que eu vou começar agora, a gente começar a dar os votos aí para o craque da Grigo, para o time do Náutico e também para o Guarani. Vou começar perguntando para o André Luiz, começando pelo time mandante, André Luiz. Quem que você destaca como o craque da Grigo nesse time do Hélio dos Anjos? No geral, o time do Náutico não foi bem ao longo dos 90 minutos. Mas principalmente, mas eu acho que o articulador, apesar que ele foi substituído, o articulador das jogadas, Patrick Alain, até ser substituído, ele era o melhor jogador do meio-campo do Náutico. Mas também teve o Samuel, que no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, deu muito trabalho à meta do goleiro Dalberson. Mas eu vou ficar com o Patrick Alain, meia que foi substituído do Náutico. Patrick Alain, eu não voto, né? Mas sabe que um jogador que eu gostei demais? Eu gostei do Vinícius. O Vinícius deu trabalho. Também, bom jogador. Fora da área. É o número 7, o capitão da equipe, mas eu não voto. Quem vota agora é o Wagner Ferreira para o craque da Grigo, pro lado do Náutico. Eu vou deixar para a gente votar pro Guarani daqui a pouquinho. A gente continua tentando aqui fazer dando o voto pro craque da Grigo no time de Recife. Por gentileza, Wagner. Olha, o Patrick Alain seria um forte candidato se continuasse o jogo todo. Jogou boa parte apenas do primeiro tempo e acabou saindo por contusão. Então, não vou votar no Patrick Alain. Gostei do Samuel, o tal de nigeriano lá. Não que seja um brilhante jogador, mas dá trabalho, né? O cara se impõe pelo porte físico, né? 1,86 m e dá trabalho. Mas eu vou ficar com o Vinícius. Esse camisa 7 cansou de botar a bola na área e tal, bola para ele, né, participou bastante do jogo, não tenha sido brilhante, mas entre todos vou ficar com o Vinícius, ele que é da base do Palmeiras, jogou no Goiás, jogou no América Mineiro, portanto Vinícius, camisa 7 do Náutico. Então Patrick Alain e o Vinícius, os craques da Grigo pelo lado do Náutico. Agora sim, vamos lá pelo lado do Guarani, pelo lado do time vitorioso hoje, do técnico Matheus Costa. Por gentileza, André, e aí, o craque da Grigo para esse elenco do Guarani, né, para todos que jogaram, que entraram no gramado e conquistaram essa vitória. O craque da Grigo do Guarani, André. Aí é mel na chuquinha, né, Anderson? Aí é mel na chupeta. Porque eu vou falar para você, que o Dalberson fez hoje, assim, 70% da vitória do Guarani nas mãos do goleiro. O goleiro fez milagre. Aquela defesa que o atacante saiu na cara dele e ele tirou no reflexo, e depois uma outra com o pé esquerdo no reflexo, além do pênalti muito bem defendido, milagres ele fez. Então, na minha opinião, Dalberson, goleiro do Guarani, o craque da Grigo. Aí o voto do André pro goleirão do Guarani, o Dalberson. E aí, Wagner Ferreira, vai com o relator, como você costuma dizer? Mas não resta a menor dúvida, né? O Dalberson só teve um vacilo, que foi no segundo tempo, numa bola em que me parece que ele soltou ou saiu mal. Você se lembra do lance, né, Anderson? Ele perdeu o tempo de bola, Wagner. O cruzamento da direita, ele furou literalmente, né, a saída, o Samuel não esperava, a bola saiu sobre o gol, mas foi exatamente, na minha opinião também, a única falha. Foi só esse vacilo aí, mas o que ele fez durante o jogo, né, encobre qualquer falha. Então, para mim, disparado, Dalberson, né, o melhor do Guarani. O André me chamou, André? Só para explicar que para quem jogou um dia no gol, sabe, assim, os termos técnicos, né? Na verdade, a gente fala ele perdeu o tempo de bola.
Aí ele saiu atrasado. Qual que é o tempo de bola? É você sair no momento certo e chegar na bola no momento certo. Ele perdeu esse time e chegou atrasado e por muito pouco o Igor Bolt não fez o gol de cabeça. Tá certo. Então, Dalberson, 2 votos, unanimidade aí, eleito o craque da Gringo no time do Guarani, junto com o Patrick Elan e o Vinícius do Náutico. Para vocês, os craques da Gringo, nessa jornada esportiva. Os aplausos aí dessa equipe da Rádio Gringo para vocês. Tá aí. Bom, agora a gente vai pro famoso pé mole, né? Para quem não conhece, o pé mole é aquele cara que deu ruim na partida. Vou explicar mais uma vez. O pé mole nós fazíamos na nossa transmissão há alguns aninhos atrás. O Giovanni Savi participava conosco, né? E para falar aí o cara que estava ruim, né? Ele falou, esse pé mole aí. Nós pegamos como um mérito para o cara que dá ruim. Então, o pé mole é o cara que atuou negativamente no jogo. O Wagner Ferreira, no time do Náutico, você consegue destacar alguém que você não gostou hoje? Olha, um cara discreto, né? Nós sabemos do potencial dele, mas discreto que pouco produziu para ajudar o seu time. O Arnaldo, lateral direito do Náutico. Arnaldo, na opinião do Wagner Ferreira. E você, André? Como sempre, Matheus Silva. Para não perder o costume, André? Para não perder o costume. Tá, então, Arnaldo e o Matheus Silva. Voto do Arnaldo do Wagner, voto do Matheus Silva do André Luiz. Wagner Ferreira, e no Guarani, você consegue destacar alguém que você não gostou hoje? Vai ser, né, uma injustiça você eleger um pé mole de um time que ganhou na garra, na raça, né, na estratégia, e seriam todos quase que perfeitos. Mas, para não fugir da responsabilidade dentro do quadro, eu vou ficar com o David Braz, pelo pênalti que fez. O David Braz cometeu um pênalti, um carrinho perigoso dentro da grande área, deu o carrinho, pegou realmente o pé do Samuel, pênalti anotado, bateu o Vinícius e uma defesaça do Dalberson. Então, no voto do Wagner Ferreira, pé mole no Guarani, David Braz. André Luiz, e o seu voto? Siga o relator, relembrou os velhos tempos de Santos Futebol Clube. David Braz, também outro, para variar, chegou atrasado na bola mais uma vez e cometeu um pênalti que poderia ter mudado a história do jogo e ter prejudicado muito o Guarani Futebol Clube nesta vitória magnífica e maiúscula diante do Náutico nos aflitos lá em Recife. Então, para mim, David Braz, o pé mole do Hulk. Então, David Braz, 2 votos, e junta-se ao David Braz o Arnaldo e o Matheus Silva, jogadores do Náutico. Para vocês, deu ruim hoje, hein? Opa, esse é o Grilo. Aí deu ruim. Wagner Ferreira, para a gente analisar essa vitória, né? Os jogadores do Guarani, Lucas Justen entrou hoje como titular, né? O Alan Santos, a gente achou até que não iria para campo, né? Que não estaria em condições físicas para jogar, entrou como capitão, fez o gol, o segundo gol. David Braz fez sua estreia, a equipe do Náutico também perdendo essa sequência de partidas sem derrotas. Uma análise geral dessa vitória do Guarani, 2-0 na Ilha. Hoje tá difícil, hein? Na Ilha dos Aflitos. O Anderson quer mudar o nome do estádio de qualquer jeito, velho. O Náutico tem esse nome. Tem o nome de Aflitos, porque justamente fica no bairro dos Aflitos, no Recife. E o nome do estádio é o Eládio de Barros Carvalho, né? Esse cara aí foi goleiro do Náutico lá para trás, depois foi subindo, ficou dirigente, ficou 14 anos na presidência do Náutico, ou ficou por 14 temporadas, então, como presidente do Náutico. Esse recebeu, então, o nome do estádio Eládio de Barros Carvalho. Aliás, é um campo que tem comprimento normal, 105, é mais estreito, 68 metros. Isso ajuda para quem está jogando na retranca, no caso, né, no sistema defensivo. Campo estreito não permite muito que o adversário
consiga fazer a troca de passe, aquele negócio todo. Então, a medida do campo do Náutico, os aflitos, é 105/68. Antes do jogo, pré-jogo, escalação provável do Guarani: Alan Santos ou David Braz. E o Matheus Costa vem com os dois. Então, realmente foi uma surpresa e que acabou dando certo. Ele meteu mais um zagueiro, priorizando a defesa, fazer o que a Ponte fez contra o Guarani. Priorizou a defesa, achou o gol. Evidentemente que a Ponte teve chance de fazer outros gols no derby, não vamos discutir isso aqui. Como o Guarani teve hoje também, no contra-ataque. Se o Júnior Brandão está um pouquinho mais aceso, se o Brunão está um pouquinho mais aceso, 2 ou 3 contra-ataques do Guarani que perdeu na velocidade. O próprio Mirandinha, quando estava em campo, mas não aconteceu. Então, priorizou a defesa, se deu bem o técnico Matheus Costa. Duvido que ele mantenha essa escalação para o próximo jogo, evidentemente dentro de casa. Ele deve voltar aí ou com o Dentinho, ou com o Cauã começando o jogo, enfim. Ele tem agora aí uma nova estratégia para jogar dentro de casa e vencer o Brusque, que é o resultado que o Guarani tem que fazer. Na análise individual, Dalberson foi, né, escolhido o melhor em campo, teve 2 vacilos, uma perda de tempo de bola e uma no primeiro tempo, quando uma bola foi lançada para ele, tentou tirar quase de dentro do gol e deu no pé do nigeriano, aí quase saiu o gol. Então, para mim, foram 2 vacilos apenas, mas o que ele fez encobre qualquer falha, portanto, mereceu ser escolhido o melhor em campo. O Justen, que entrou no lugar do Cicinho, eu já vinha falando isso já há algum tempo. Ele vem substituindo o Cicinho em algumas partidas com vantagem até, hein? Eu estou gostando do Justen, eu acho que ele vai ser mantido, mesmo que o Cicinho tenha condições de jogo. Muito bem o lateral do Guarani. Foi substituído pelo Galvão, também, muito eficiente. Ele que chegou a ser rebaixado, entre aspas, né, para o time da Copa Paulista, mas voltou para o lugar, para a lateral direita, que é de ofício, e foi muito bem, não permitiu nada por aquele setor dele. Os três zagueiros perfeitos, né, tirando de qualquer maneira como o zagueiro tem que fazer. Tanto o Rafael como o Alan Santos, que teve ainda a seu favor o gol marcado de cabeça, o David Braz, com deslize apenas naquele carrinho que cometeu o pênalti, segundo o André, e estou de acordo com ele, se o Náutico converte aquele gol, né, fogo no parquinho, poderia incendiar o time e, né, complicar para o Guarani. Felizmente o Dalberson fez a defesa, salvou a pele do David Braz, e portanto, então, para mim, o David Braz é o mais discreto. Então, alguns tem assim um atenuante que está chegando agora, a primeira partida, então vamos deixar como está. E o Emerson, acho que cansou, hein? Cansou, mas não comprometeu. Jogou muito bem o lateral esquerdo do Guarani, tanto na marcação como também nas saídas aqui pela beirada do campo. O Kelvin surpreendeu, hein? Começo de jogo, estava dizendo que o Kelvin é muito mais marcador do que auxiliar, como um volante que sai para o jogo. Então ele ficou na dele ali, perfeita a atuação do Kelvin, com essas mesmas condições, com essas mesmas características. O Isaac ficou na dele também, jogando ali pelo lado esquerdo, ora tentando sair pela beirada do campo, ora marcando, muito mais marcando do que saindo. Eu acho que cansou, foi substituído então pelo Renan. E o Diego Torres também, uma boa partida, não tanto na armação, mas também como ajudando o sistema defensivo. Foi substituído pelo Cadi, também não deixou a peteca cair. O Brunão, né? Vocês sabem que quem fez o gol do Guarani, o primeiro gol, foi o Bruno Santos. O segundo gol, Alan Santos. Então, o Guarani tem que ir a mão para os céus aí, que foi abençoado, né, pela marcação dos gols. Brunão discreto, mas fez a parte dele. O Júnior Brandão praticamente não pegou na bola. O Guarani nessa altura estava só se defendendo, e toda a bola estourada para ele, ele tinha sempre 2 na marcação dele, então não conseguiu muita coisa. O Mirandinha é um jogador que está subindo de produção, é veloz, é rápido, tem as suas características, né? Finaliza, ele desceu ainda no primeiro tempo, acho que o jogo estava em 0-0, desceu em direção ao gol, finalizou, o goleiro fez espalmou, seria o primeiro gol do Guarani, né, no chute do Mirandinha. Correu muito, cansou, entrou o Cauã, jogador de beirada, também substituiu a altura o Mirandinha. Então, olha, estão todos de parabéns, não há nenhum deslize. Time do Guarani, parabéns aí pela comissão técnica, para o Matheus Costa, que manteve
veio com essa estratégia de jogo e se deu muito bem. Acabou vencendo por 2-0. Acho que nem mais o otimista torcedor do Guarani esperava a vitória. Talvez confiante, né? Uma vitória, 1-0 e tal, 2-1. Mas uma vitória com essa categoria, 2-0, saindo de um quarto lugar do grupo para primeiro lugar. Então, o torcedor do Guarani vai passar um fim de semana muito festivo, comemorando, portanto, essa grande vitória diante do Náutico por 2-0, sem nada a reclamar, né? Por parte do Náutico, que tentou de todas as formas, né? O Hélio foi mexendo, trocou todo o seu meio-campo para tentar alimentar o ataque, principalmente jogando bolas lá para o Samuel, o nigeriano, para o Hélio Borges, o Vinícius também alçando bola na área. Aí consagrou a defesa do Guarani e não teve jeito. O Náutico podia jogar até hoje, até amanhã, que não iria conseguir furar a retranca do Guarani. Parabéns, então, para o torcedor bugrino, que está comemorando aí essa grande vitória e vai passar um fim de semana muito festivo e que venha o Brusque. E eu estou apostando, então, numa outra casa cheia, hein, Anderson? André? Porque, motivado por essa vitória aí, dificilmente o torcedor bugrino vai deixar de comparecer ao brinco na partida contra o Brusque. Tomara. Wagner Ferreira, José Mendonça da Silva Júnior, o árbitro da partida, ele anotou o pênalti para a equipe do Náutico, ele deu 4 cartões para a equipe do Guarani, né, incluindo o técnico, né, 3 jogadores e o técnico, para a equipe do Náutico, 2 cartões amarelos. O que você achou do José Mendonça da Silva Júnior? O Andrei Luiz de Freitas, auxiliar número 1, anulou 2 gols do Guarani, né, que a bola entrou, marcou impedimento. Também o Roberto Rivelino do Santos Júnior. O que você achou desse trio de arbitragem, Wagner Ferreira? Foi muito boa a arbitragem. Chegou uma hora ali que a coisa começou a esquentar, o árbitro se colocou no meio, afastando esse, afastando aquele, porque ele é grandão, né? Carecão, magro, alto. Então ele se destaca ali com uma certa personalidade e tem experiência, né? O cara é experiente, tem 41 anos e já apitou aí vários jogos importantes. Eu mencionava, né? Aquele jogo que o Guarani perdeu para o Náutico no Brinco, ele que apitou. E apitou também o jogo da Ponte com o Brusque, que a Ponte perdeu por 4-1. Então, um árbitro que tem experiência e levou tranquilamente a partida, sem nenhuma contestação. Pênalti aconteceu. O gol anulado estava impedido, o Brunão. Então, não tem o que reclamar. Os bandeiras acompanharam. Vejam que o VAR não foi acionado em nenhum momento, porque muita convicção da arbitragem dentro do campo. O Andrei Luiz de Freitas, 32 anos, e o Roberto Rivelino, do Santos Júnior, que mora na cidade de Colombo. Colombo é uma colônia italiana que fica na grande Curitiba. Tem 31 anos o seu Roberto Rivelino, e ele abandeirou Tombense 2, Guarani 2, do Roberto Rivelino. Olha, parabéns à arbitragem, hein? Dá uma nota 7 aí, para não dar uma nota muito elevada, porque geralmente sempre alguém vai achar que o árbitro teve essa ou essa atitude inconveniente. Mas, para mim, uma nota 7 eu acho que está de bom tamanho para a arbitragem de hoje para Guarani 2, Náutico 0. Tá aí, Wagner Ferreira. Oi, André. Você viu, além de engenheiro, Wagner Ferreira é mestre e doutorado em geografia. Aqui, onde que fica mesmo Colombo, meu caro mestre Wagner Ferreira? Região metropolitana de Curitiba, é uma colônia italiana. Colombo, já esteve em Colombo? Não, nunca estive em Curitiba já, mas deve ser ali na região de São José dos Pinhais, né? Muito bem, então é esse, Colombo, cidade da grande Curitiba. O que é isso? André Luiz, o seu destaque final aí para a gente finalizar essa jornada esportiva da Grigo, próximo jogo do Guarani, então, domingo, contra o Brusque, correto? Correto. Próximo jogo do Guarani será no dia 21, domingo, 19 horas, estádio Brinco de Ouro da Princesa, muito provavelmente lotado, diante do Brusque. Será a terceira partida do Guarani nesta segunda fase no grupo C do Brasileirão da Série C. O Guarani, nesse momento, ocupa a liderança por causa do número de gols marcados, porém, a Ponte Preta joga amanhã e pode ultrapassar o Guarani, chegando a 6 pontos ganhos. Para a próxima partida, o técnico Matheus Costa, ele deverá contar com o retorno do Cicinho, ala direito, que não jogou hoje,
E jogadores aí como Ryuta Takahashi, que estava no departamento médico, também deve ficar à disposição do técnico Matheus Costa do Guarani, assim como outros jogadores, o Dentinho também, que não jogou hoje. Quem mais? O Dentinho, o Lucas Justins foi substituído, também deverá ter à disposição, mesmo porque o técnico Matheus Costa, ele terá, meu caro Anderson Grigoletto e você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo, uma semana, né? Praticamente aí são 8 dias a partir de hoje para trabalhar a equipe visando o compromisso diante do quadricolor de Santa Catarina. Já pelos lados do Clube Náutico Capibaribe, o Timbu, que perdeu hoje por 2-0, perdendo uma invencibilidade de 13 jogos no Brasileirão da Série C, e há 39 anos não perdia para o Guarani. É 39 ou 36, Agner? Acho que é 39, né? 36 anos. 36 anos. Não perdia para o Guarani no Estádio dos Aflitos desde 1989. Em 89 eu tinha 18 anos, viu, Anderson? Mas olha, nesses 36 anos foram 8 jogos, hein? 6 vitórias do Náutico e 2 empates. O Náutico ficou muito tempo na Série C, né? Muito tempo na Série C, o Náutico. E aí o técnico Hélio dos Anjos deverá ter o retorno do João Maísca, zagueiro titular, que foi expulso na última partida, e do Carlinhos também deverá ficar à disposição, assim como o Paulo Sérgio, atacante. Próximo compromisso do Timbu, que será no próximo sábado, 17 horas, aí mesmo nos Aflitos, diante da Ponte Preta, meu caríssimo Anderson Grigoletto. André Luiz, quero agradecer demais mais dessa jornada esportiva da Grigo Juntos, fazendo aí todo o seu trabalho, não, entretenimento, na Rádio Grigo, como na reportagem, dando todas as informações precisas. Valeu demais, André. Desejo para você aí um ótimo final de sábado, um ótimo domingão, uma ótima semana que vem por aí, né? E estaremos na próxima jornada aí. Semana que vem estaremos, amanhã você não estará junto, né, na nossa jornada, mas semana que vem, com certeza, estaremos em mais uma jornada esportiva da Grigo Juntos, trazendo toda a emoção, todas as informações e os detalhes. Valeu, André. Valeu demais. Uma pena, obrigado a você, Anderson, mais uma vez a oportunidade, ao lado de mestre Wagner Ferreira. É sempre um prazer estar ao lado do meu mestre, que um dia me revelou do Rádio Esportivo Campineiro. Obrigado pela oportunidade. A você, ouvinte da Web Rádio Grigo, um forte abraço. A semana passada eu não pude estar no derby, porque você sabe, eu estava vetado. O DM me vetou, meu caríssimo Anderson Grigoletto. Depois de levar um belo capote. Mas, Fernando, hoje já estava liberado pelo DM e estamos aí à disposição na próxima jornada da Web Rádio Grigo. Forte abraço a todos vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá! André Luiz. Valeu demais, André. Wagner Ferreira, amanhã estaremos juntos, né? Aliás, juntos de manhã, na rodada da Copa Imprensa, né? Lá no Paineiras, estaremos, se Deus quiser, juntos. Amanhã a Grigo enfrenta o Diário Campineiro. E o outro jogo é a Rádio Central contra a EPTV, é isso? Grande jogo também, hein? É um clássico. 2 equipes candidatas, como também a Rádio Grigo, a chegar até as finais dessa Copa Imprensa. Então amanhã cedo e amanhã, tardezinha, né? Tarde da noite, estaremos no Majestoso, se Deus quiser também, fazendo mais uma jornada esportiva, Ponte Preta e Brusque. Wagner, agradeço demais, mais uma participação sua. É o que eu falo e não falo de boca para fora, e você sabe disso. Essa presença ilustre nas nossas jornadas esportivas, essa presença sua do presidente da nossa Web Rádio Grigo. Valeu demais, Wagner. Ok, Anderson, um grande abraço a você, ao André Luiz, que fez as reportagens, e a todos que estiveram conosco em mais uma transmissão da Web Rádio Grigo. Segundo o Irmão Zanqueta, a rádio que mais cresce no Brasil. O Irmão Zanqueta estará conosco amanhã nas reportagens de Ponte Preta, do jogo da Ponte Preta contra o Brusque, e quem vai cobrir a ponte é o Celso Fittipaldi e o nosso Irmão Zanqueta, as coisas do Brusque, sempre com exclusividade, né? Porque as emissoras de Campinas, geralmente, até é normal, né? Dar aquela prioridade para o time da casa. E nós temos um repórter exclusivo
para o time visitante, entrevistando, comissão técnica, final de jogo, aquele negócio todo. Então, amanhã fica o convite para que todos estejam conosco em mais uma transmissão da nossa Web Rádio Grego, a rádio dos amigos. Grande abraço, bom final de semana a todos. Wagner Ferreira. Aí, esse Wagner Ferreira, junto com o André Luiz, fizemos essa jornada esportiva da Grego. É a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Começou hoje. Vitória do Guarani, essa jornada que fizemos 2-0 contra o Náutico. Daqui a pouquinho, a bola vai começar a rolar para Caxias e São Bernardo. A rodada está aí, partida válida pelo Grupo B. A rodada continua amanhã, partida válida pelo Grupo B também, Londrina e Floresta. Grupo B que está todo mundo empatou na primeira rodada, né? E aí finaliza essa rodada da nossa jornada esportiva, às 19 horas, no Majestoso, Ponte Preta e Brusque. Classificação de momento do Grupo B, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta, todos com 1 ponto. O Londrina e o São Bernardo, Londrina está na frente, mas anotou 2 pontos, sofreu 2, saldo de 0, todo saldo de 0, né? Houve empate em todas as partidas. Mas o Londrina e o São Bernardo fizeram 2 gols, Caxias e Floresta ficaram no 0-0, mas aí tudo muito disputado esse Grupo B. Grupo C, no momento, Guarani na liderança, né? 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, mas o Guarani com esse gol, né? Com esses 2 gols, tem os gols prós aí, 2 gols prós, então está na liderança, por enquanto, a equipe do Guarani nesse Grupo C. Seguido da Ponte Preta, que tem também os mesmos 3 pontos, o Náutico na terceira colocação, mesmo 3 pontos, mas porém 2 jogos, e o Brusque, que por enquanto não venceu, joga amanhã sua segunda partida contra a equipe da Macaquinha. Então tá aí, esses jogos da Série C. Agora vamos para ela, né? A nossa ficha técnica da jornada esportiva. Como eu disse, é a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, partida disputada no estádio dos Aflitos, em Recife. Náutico 0, Guarani 2. Exatamente isso, Náutico 0, Guarani 2. Náutico, o técnico Hélio dos Anjos, jogou com Muriel, Arnaldo Matos Silva, Rayan, Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Alain, Vinícius, Hélio Borges, Samuel Otussânia. Entraram na equipe do Náutico o Vitinho, o Anderson, o Raimar, o Índio e também o Igor Pouco. Amarelado na equipe do Náutico, o Arnaldo e também o Samuel Otussânia. Na equipe do Guarani, a equipe vitoriosa, o técnico Matheus Costa jogou com Alberson, Lucas Justen, Rafael, Alan Santos, David Braz e Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Mirandinha, Bruno Santos. Entraram na equipe do Guarani o JP Galvão, o Cauã Jesus, o Júnior Brandão, o Renan Castro e também o Cadi. Anotaram os gols do Guarani aos 21 minutos do primeiro tempo, Bruno Santos. E aos 24, 3 minutinhos depois, o Alan Santos, capitão da equipe, marcando o segundo gol, dando os números finais para essa vitória do Guarani, 2-0. Amarelado da equipe do Guarani, o Dalberson, o Rafael, o Mirandinha e também o técnico Matheus Costa. Público total no estádio dos Aflitos, 15.311 para uma renda de R$ 704.456. Aí, o árbitro, né? Apitou essa partida o José Mendonça da Silva Júnior, auxiliar número 1, André Luiz de Freitas, auxiliar número 2, Roberto Riverino. O quarto árbitro foi o Thiago Ramos Oliveira e o VAR hoje, o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grego. Aí, finalizando mais uma jornada esportiva da Grego, agradecendo a todos vocês que estiveram junto conosco através do canal do Grego no YouTube. Hoje entrou no ar também a Rádio Grego Oficial no Facebook, mas eu nem divulguei porque de repente não estava legal lá, então aqui no canal do Grego foi show. Participação de vários amigos, né, que cuidam geralmente da nossa jornada esportiva da Grego. Rádio Net também, estamos ligadinhos, estamos fazendo sucesso na Rádio Net aqui na região de Campinas, no segmento das web rádios esportivas. Bom demais mesmo. Tem Alexa também, viu? É só você falar, Alexa, a Rádio dos Amigos. Fala a Rádio dos Amigos.
você vai poder acompanhar as nossas transmissões através da Alexa. Chique demais, hein? Essa é a nossa Rádio Grigo. Amanhã tem mais, a partir das 18h30, Ponte Petri Brusque do Majestoso. Estarei nessa com Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi e também Lemão Zanqueta. Um ótimo sabadão para vocês e até amanhã na próxima Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu.